Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio no Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre lembrando aí do curso da Vandinha, que está sendo vendido aí, Amor Adocicado aí, deve ter o link na descrição desse vídeo aí. Compra lá que ainda está em um período de promoção. Então, para você que quer dar um jeito aí na sua vida amorosa aí, ter uma autonomia aí para se sentir melhor nesse âmbito da sua vida, aproveita que tá valendo. E também você que quer saber aí a comunidade sobrenatural do Planeta Podcast, vai lá, se inscreve aí na Hotmart, que a gente faz as segundas partes e alguns outros trechos exclusivos lá dos nossos convidados sobrenaturais e da segunda parte da entrevista com a Vandinha. E também tem o Planeta Podcast Secreto, que são os meus trechos com o Humberto exclusivos, que rolam só lá e não no YouTube. Também quero lembrar vocês aí do Projeto Farol, que tá rolando muito legal lá, de segunda a sexta tem episódio às 10 horas da manhã. Se inscreve lá se você tem algum interesse no sobrenatural, apresentado hoje em dia aí pela Vandinha Lopes, Wagner Borges, Edu Scarfon, Selena Fortuna e o Ivan, certo? Tá cada vez mais gente aí, minha memória falha, né, Eudes? Então é isso, gente. Então vamos falar aqui com a Michelle, né? E tudo bem com você, Humberto? Tudo bem, Daniel. Achei que você não ia perguntar como é que eu tô. Você mudou comigo. Você queria saber. Me preocupava mais. Depois de 400, como é que você tá, Humberto? Depois de já ter cumprimentado você antes da câmera ligar, a gente, né? Fala. É muita Ele tá mentira, bem, né, Daniel? 400 episódios, é muita Exato, coisa, né? exatamente. Tô cansado já, tô de saco cheio. Mas hoje estamos recebendo... Essa aqui é a minha energia. Sua energia tá no 12 aqui, ó. A gente pode falar sobre isso para entender. Mas hoje estamos recebendo uma amiga de um amigo nosso, que é o Edu, sim, que também está no Projeto Farol. Perfeito. Não é? E hoje eu vou aprender uma coisa que eu achei que só tinha no Stranger Things, Daniel. Minha cabeça resumia-se a cidade Hawkins de Stranger Things. Acho que tem mais do que isso e a Michelle vai ensinar pra gente. Mais do que isso. Muito bom estar aqui com vocês. Primeiro porque ontem eu tive no podcast do Edu e eu estava até contando pro Daniel o quanto ele validou vocês, né? O quanto o crescimento de vocês tem sido exponencial. Eu acho o máximo, porque quando a gente leva informação de qualidade para as pessoas e não importa qual é o vetor dessa informação, se a gente está falando de assuntos holísticos ou assuntos mais científicos, eu acho que a gente tem que levar para as pessoas o melhor que elas podem ter. E assim, desse jeito leve, divertido, né? Para que as pessoas absorvam o máximo e fiquem melhor. Eu acho que nesse momento, sobretudo, do planeta, não vou nem falar do nosso país, que está bastante ainda polarizado, enfim, a energia fica oscilando ali, mas acho que o planeta todo precisa do máximo de cuidado e carinho que a gente tiver para entregar. E esse é o nosso papel aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Tô ansioso aqui. Principalmente porque a gente quer saber mais disso. Mas a primeira pergunta que a gente faz aqui, geralmente, é como você veio parar aqui? Né? Pois é. No sentido de o seu curso de vida aí, como as coisas te chamaram, se foi um chamado, se foi um dom, essa história que a gente quer saber, para depois a gente aprofundar mais na sua... que você domina melhor mesmo. Eu acho que foi um chamado. Eu sempre trabalhei em TV. Eu estreiei na TV aos 8 aninhos, fazendo comerciais na Band. Aí fui para o SBT, voltei para a Band. Eu fui a última personagem da casa. Eu acho que vocês se recordam de Tiazinha, Feiticeira, ali, né? Que o Luciano lançava. Eu fui a última, uma personagem chamada Bandida, que tinha esse nome por causa da Band, né? Não era uma ladra, era um sufixo da emissora. Eu tenho que explicar isso, porque as pessoas já olham e falam assim, bandida. E não era do funk, nem nada disso. Era uma personagem da casa. E eu trabalhei 3 anos e meio lá. Era um símbolo sensual. Fiz 18 capas de revista, me mandaram para a Europa, então foi um trabalho incrível, que me projetou nacional e internacionalmente. E aí eu escutava muito assim, você tem que fazer algo, intelectualmente falando, que te posicione na TV depois da personagem. E eu tinha um desejo de fazer jornalismo, assim, eu curtia muito, eu sempre gostei de escrever, de falar, me comunico bem. E aí eu fiz comunicação social, que era um pouquinho mais abrangente, né? Então a minha formação acadêmica é em comunicação social. Mas eu tinha já desde aquela época um desejo de ajudar as pessoas, que era muito genuíno, assim, isso desde muito antes até da personagem, de tudo acontecer, de ser pequenininha e querer, sabe, olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão, de querer ajudar. Então eu queria ter feito talvez uma formação como psicóloga, psiquiatra. Acabei não fazendo por pensar na carreira de permanecer na TV.
Mas eu acho que quando a gente tem um chamado, de alguma forma ele vai, né, nos convidando o tempo todo a voltar para a nossa missão. E aí eu comecei a me apaixonar muito pelo desenvolvimento humano. Então eu passei pelos maiores nomes do Brasil: Roberto Chiniachique, Gilberto Chaves, Natanael Oliveira, Priscila de Sá, Rodrigo Cardoso, Elaine Ourives, tudo que você pode imaginar de mentoria, de curso, workshop, palestra, de imersão, eu fiz com todos. Fiz com Tony Robbins, fora do país, Jorge Coutinho, em Portugal, enfim. Fiz com todos os mentores porque eu queria mergulhar nesse universo e ficar realmente sacada daquilo que eu estava falando, né? Não só como paixão, não só como missão, mas também com embasamento técnico, de competência técnica mesmo, para saber o que eu estava dizendo e para não impactar errado a vida dos outros, que eu acho que esse é um grande perigo, né? Que a gente corre quando a gente acha que sabe muita coisa. E aí, dentro desse chamado, assim, de me apaixonar e de perceber as coisas como elas realmente funcionavam e não do jeito que a gente acha que funciona, sobretudo para quem cresce numa família católica, que foi o meu caso, aquele quadradinho de missa, né, de acreditar num Deus mais punitivo, menos amoroso, em pecado e etc. Eu acho que vocês sabem, né, o dogma todo. Foi muito libertador eu perceber que, na verdade, Deus era mais amoroso. E o Hawkins, que foi um cientista, um escritor, um psiquiatra norte-americano muito comprometido com o bem-estar emocional das pessoas, criou uma tabela de escala emocional e ele usou a sinestesia para entender como é que a vibração era medida nos seus pacientes e como é que essas vibrações impactavam os resultados que os pacientes teriam. Então, era uma tríade de emoção, vibração, resultado. E a partir disso, ele criou uma coisa muito interessante que foi mapear, né, o seu sentimento. Então, por exemplo, você está triste e dizer para você, olha, você é um código de barras que o universo vai ler e de acordo com o seu sentimento, você vai vibrar um código de barras e o universo vai validar o seu sentimento. Ou seja, você está triste, você vai ter 1000 outros motivos para permanecer triste. Porque o universo vai te entregar aquilo que você tá entregando no seu código de barras. E eu achei isso tão apaixonante, especialmente porque o Hawkins tem uma coisa de ser ecumênico, assim, de abraçar as pessoas sem se importar com os dogmas que elas têm. Então, eu gosto do evangélico, do macumbeiro, enfim, do holístico, do astrólogo e qualquer denominação, porque, na verdade, nós somos essa tríade de emoção, vibração e resultados. Na verdade, é isso, é exatamente isso. E quando a gente fala de vibração, a gente fala intrinsecamente de Deus, porque a gente está falando de um ser que está convidando a gente a ser mais cada vez mais. Se você conseguir atingir esse sentimento maior, você vai ter maiores resultados. Essa é a proposta, esse é o convite. Então, não tem como a gente não se apaixonar por algo que é uma espécie de mapa mental que você, entendendo, vai fazer com que você performe muito bem na vida. E acho que é o que todo mundo quer, né? Pô, maravilhoso. Agora eu tô curiosíssimo para saber. Porque aqui você me mostrou essa escala da frequência vibracional, que é Hawkins, isso? Hawkins. E isso aqui é muito interessante porque... Eu não sei se dá pra botar na tela aí, Eudes. Tem um exemplo também que eu mandei pro Eudes aí. Coloca aí depois, eu não sei se é a mesma coisa, mas essa escala da frequência vibracional, que dá pra ver aqui, que eu imagino que seja parecido com o que você tava dizendo, que quando você vibra alguns sentimentos, que eu acho que cada emoção deve ter algum tipo de vibração de frequência, né? Você atrai essas paradas pra você. Total. Assim, só pra fazer um paralelo aqui, que eu acho que é uma coisa que muita gente sabe, é muito parecido com o segredo, que eu acho que a galera vamos dizer, a lei da atração, algo desse tipo. É uma meia-verdade, por quê? Sabe quando você quer comprar um carro? E eu vou dar aqui um exemplo que não é um exemplo usual. Quando você quer comprar uma Ferrari. Não é um carro que a gente encontra o tempo todo, tá? E aí você diz assim, Michele... Impressionante, depois que eu declarei que eu queria comprar uma Ferrari, ou que eu pensei que eu queria comprar uma Ferrari, eu vejo Ferrari todo dia. Eu acho que é a lei da atração agindo a meu favor. Não é. O que acontece é que o seu cérebro criou um padrão de enxergar a Ferrari. Ela sempre esteve onde você está passando, você nunca notou. Porque o seu cérebro não estava acordado para isso. Então, a lei da atração, ela é uma lei, sim,
que existe, ela é uma lei respeitável, mas ela é uma lei secundária. Ela não tem o potencial poder que a gente acha que tem por conta de um filme de Rhonda Byrne ou por conta de um livro que é um best-seller e que, sim, traz meias verdades. Ela é uma lei que funciona? Sim, se você entender que a lei mais poderosa é a da vibração. Você não tem condição energética e emocional de atrair um sonho grandioso se você estiver vibrando baixo. Porque você não está equalizado com essa energia. Então, se a gente entender que tudo no mundo tem uma energia, então a Ferrari tem uma energia, certo? Você tem uma energia. E se vocês não tiverem com essa energia equalizada, um não será do outro. Isso vale para relacionamento, isso vale para saúde, isso vale para dinheiro, isso vale para experiências, isso vale para viagens. Tem gente que passa a vida sonhando com a lua de mel em Paris, nas Maldivas, enfim. Aí a pessoa viaja para Natal e fala assim, puxa, é porque eu não tinha grana. Não, você não tinha energia suficiente para colapsar Maldivas ou Paris. Você tinha energia para colapsar Natal. É simples assim. As pessoas gostam muito, Daniel, de complicarem as situações para que elas tenham um álibi para não se darem bem na vida. Né? Então, a gente comumente vê as pessoas dizendo assim, eu não fui programado para ser rico. Durante a minha infância, meu pai falava assim, você pensa que você é sócio da Light? Ou então, você acha que dinheiro nasce em árvore? Ou isso é muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Isso são crenças que vão, sim, te embasar e vão criar um padrão mental para você. Fato, isso quem explica é a neurociência, não sou eu. Mas, às vezes, a pessoa que cresceu num lar miserável, que não tinha grana para nada, nem para comer direito, tem alguém lá dentro, uma mãe, uma tia, uma avó, que empodera tanto essa pessoa, que tem uma energia tão bacana e que faz com que essa pessoa, na vida adulta, tenha a condição de sugar esses ensinamentos e fazer o salto quântico, de fazer a diferença. E por que isso acontece? Por causa da vibração, não é a atração. Porque a pessoa que não teve condição de visualizar muita coisa na infância, até os 7 anos a gente tem o chamado primeiro setênio, que é a parte mais importante da vida do ser humano. É na infância, no primeiro setênio, que a gente vai ali colocar todas as crenças que vão balizar todas as conquistas, e não importa se essa pessoa vai viver 110 anos. Os primeiros 7 são os mais importantes. Essa pessoa não teve condição de visualizar uma vida milionária se ela tinha uma vida muito difícil. Tudo que ela visualizava era dificuldade. O pai reclamando, o pai às vezes alcoólatra, agredindo a mãe. Então, assim, era uma situação muito difícil para lidar. Isso nos diz o seguinte, a visualização não é o mais importante. O que é mais importante é a declaração, a afirmação positiva e, sobretudo, a energia, a vibração. Então, se eu quero uma Ferrari, como é que você imagina que o dono de uma Ferrari vibra? Estou te fazendo uma pergunta. Altíssimo, uma alegria, uma gratidão. Não é, Humberto? Olha, depende, porque a gente já analisou Camboriú com a Vandinha aqui. Camboriú é uma cidade que tem muita putaria. Falou que atrai mesmo? muitos obsessores. Às vezes a vibração da Ferrari não tá tão boa quanto a gente tá querendo. Às vezes não é... Faz sentido, o seu raciocínio faz sentido. Mas tem uma coisa, a prosperidade, e quem tem uma Ferrari tem uma vida próspera, e isso é inegável, senão a pessoa não teria grana para comprar. Prosperidade financeira, tá? Sim. Não uma prosperidade global. A prosperidade, ela está diretamente atrelada a uma energia alta. Pode ser que essa pessoa não tenha um padrão de manutenção de energia alta, mas certamente ela acessa essa energia. Ela chegou lá em algum momento. Ela chegou em algum momento. É aquela pessoa que teve uma carreira meteórica. Você pega um jogador de futebol que arrasou em algum momento e aí ele fica caricato da própria carreira, enfim, ele fica deprimente, ele cai em declínio, mas em algum momento ele chegou lá. É essa pessoa. Porque tem uma questão que foi muito bom você ter falado sobre isso, Humberto, que é o padrão exato do que você vai vibrar o tempo todo. Isso não existe, é uma ilusão. É como você querer dominar uma paixão. Você se apaixona por alguém, você fala assim, nossa, que gata, que gato. Esse sentimento vai oscilar o tempo todo. Tem hora que você vai estar super apaixonado e vai falar, era a pessoa que eu queria conhecer e que tem tudo a ver com o que eu acho incrível numa pessoa. E tem hora que você não vai estar legal com você e isso vai respingar na pessoa, né? É o efeito cascata. Então, a gente não tem um padrão que é imutável. É um eletrocardiograma. A linha reta é a morte para a gente. Então, a gente precisa oscilar. É uma questão de necessidade humana você sentir tristeza, você sentir desânimo, você não ter tesão o tempo todo para fazer vida, você
não estar legal, porque isso vai te possibilitar a busca do melhor. Isso desde que o mundo é mundo. Agora, o padrão que você mais acessar é o responsável pelo seu principal resultado. É por isso que quando a gente tem a consciência dos padrões, isso facilita muito. É como se eu te dissesse assim, ó, você tem um banco emocional. Se você pensar na ideia analogicamente de um banco onde você deposita o seu dinheiro, quando você deposita R$500 nesse banco, inevitavelmente o banco tem que fazer pelo menos a manutenção dos R$500. Mas às vezes ele vai te devolver com juros, dependendo da aplicação que você faça. A vida é sobre isso. Nós temos ativos e passivos mentais o tempo todo. O que são ativos mentais? São as vibrações que estão acima de 250 Hz. A gente consegue ver aqui na escala de Hawkins. Quando a gente está numa área de neutralidade ali, ó, que a gente tem uma emoção verdadeira de querer a melhoria, ali a gente começa a fazer ativo mental. E o que é um ativo mental? É quando a gente ganha o tempo todo alguma coisa. É quando a gente está performando no ganho. Abaixo de 250, tudo que está abaixo de 250 são passivos mentais, que custam muito caro para a gente. Porque vamos pegar a ideia da tristeza, tá? Eu não vou nem para culpa, para vergonha, que são realmente vibrações muito, muito baixas, que são vibrações comumente encontradas em moradores de rua, né? Então, tudo que eles colapsam é falta. Mas quando a gente pega a tristeza ali, que é quando você está triste por arrependimento ou pelos adjacentes, porque alguém foi grosseiro com você, porque algum projeto seu não deu certo, porque você não encontra um propósito de vida, enfim. Ali na tristeza, você tem 75 Hz, que é muito baixo. O que você vai ter que fazer? É um passivo mental. Você vai ter que lutar muito contra isso para você ficar legal, para você dar conta de todas as demandas que você tem no seu dia. Então, você está muito triste, mas você tem que gravar esse podcast. Isso vai te custar muito. Porque aqui você precisa entregar o seu melhor, mas às vezes você não tem o seu melhor para entregar. Então, esse é um passivo mental muito caro. E aí as pessoas têm que se fazer a seguinte pergunta. Primeira pergunta que eu ensino quando as pessoas me procuram: que tipo de Deus você acredita, ou que tipo de criador do universo você acredita? Se você partir da premissa de que Deus é amoroso, você tem a seguinte ideia: não importa se eu errar, não importa o quanto eu erre, não importa o quanto eu escorregue e caia, eu tenho alguém ali me acolhendo e me ajudando a levantar para continuar. Se eu acredito num Deus punitivo, tudo que eu faço é pecado. Então, eu já acredito que, a priori, eu sou um erro. Porque quando eu faço a coisa certa, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não tenho congratulação por isso. Agora, quando eu faço a coisa errada, eu sou punida. E aí a minha vida fica escassa, meus relacionamentos ficam balançados, minha saúde cai. Então, é muito importante a gente entender qual é o tipo de Deus que a gente acredita. A primeira coisa, tipo de criador, tipo de energia. Ah, eu sou agnóstico, eu não acredito em nada. Então, você acredita que você existe por algum propósito. Porque senão você tem que jogar a toalha e dar lugar para alguém que quer acreditar num propósito maior aqui. Mas quando você acredita numa energia que não te pune, numa energia que te ama incondicionalmente, como uma mãe e um pai amam seus filhos, e a gente nem está categorizando aqui os erros humanos, a gente está falando do amor no sentido mais lato mesmo, mais limpo, mais literal, a gente está entendendo que a nossa performance não é tão importante. O propósito é mais importante. Os erros, eles são bem-vindos. Feito isso, essas emoções vão ser construídas a partir dessa ideia. Essa é a primeira ideia. Quando eu acredito num Deus amoroso, eu acredito que eu sou capaz de errar e acertar. Eu não vou me punir. É muito legal quando você pega uma pessoa que tem essa visão do Deus punitivo e diz assim para ela: o que você quer que as pessoas sintam por você? Você quer que as pessoas tenham pena de você ou que elas se orgulhem de quem você é? Porque quando eu acredito que eu sou um erro, eu estou buscando a pena das pessoas, a compaixão. Eu estou ostentando a faixa de Miss Coitadinha. Então, eu quero que as pessoas me ajudem por pena, ainda que seja inconsciente. Quando eu acredito no Deus amoroso, eu quero que as pessoas me validem, eu quero que elas me acolham para que eu levante e faça o que eu preciso fazer. Então, essa diferença pode parecer uma diferença muito boba, mas ela faz total diferença no resultado final. E eu gosto de começar pela fundação do projeto, né? Pela fundação do humano. Porque se você não cuidar
da fundação ali na sua reforma, a sua casa vai dar problema o tempo todo. Você vai ter infiltração, você vai ter goteira, você vai ter parede rachada. A fundação é mais importante. E a nossa fundação é essa, a principal. Partindo dessa fundação correta, que é acreditar num Deus amoroso, a gente consegue entregar para a gente mesmo uma emoção mais saudável. Uma emoção que vai ali para aceitação. A aceitação está em 350 Hz, porque a gente perdoa os próprios erros e, portanto, a gente é capaz de perdoar o erro do outro com mais facilidade. E, assim, é interessante porque quando a gente promove o perdão, o auto-perdão, sobretudo, a gente faz saltos muito rápidos. Tem gente que passa a vida toda em busca de uma casa própria, que é o sonho, né, do brasileiro. Uhum. E a pessoa nunca consegue. E aí você vai investigar as emoções dessa pessoa, a pessoa tem raiva da mãe, tem raiva do pai, tem raiva da infância, a pessoa tem uma mágoa que ela não consegue perdoar. Não é que ela não consegue, ela não foi ensinada. Tudo na vida, gente, é uma questão de orientação. Quando você orienta amorosamente uma pessoa, você torna essa pessoa capaz de realizar absolutamente tudo, porque tudo que te diz isso é muito, é uma crença errada que você ostenta dentro de você, e é inconsciente. Pegando todo esse apanhado de gente que eu tratei, de todos os estudos que eu fiz, de todas as imersões e de tudo, eu criei um aplicativo chamado My Vibes, que é um aplicativo de reprogramação mental. Ele tem, inclusive, um período gratuito de experiência que é para ajudar todo mundo, é para que a pessoa não tenha mais desculpa de dizer assim, eu não tenho orientação, eu não consigo sair dessa zona de perder e de, enfim, de colecionar derrotas, porque por algum motivo, eu tô preso nisso. E tá mesmo. Quando você mexe no cérebro da pessoa, as pessoas me mandam relatos assim, nossa, nas primeiras 24 horas eu tô diferente, alguma coisa mudou. E mudou mesmo. Mudou porque eu tô mexendo no seu cérebro, nas suas crenças limitantes, no seu auto-boicote e no quanto você tem autocomiseração, no quanto você tem pena de você e, portanto, tendo pena de você, a gente cai ali, ó. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, são vibrações de 20, 30, 50, 75. Para as pessoas entenderem, para ficar claro, tudo que vibra abaixo de 250, de 200 Hz, não vai criar nada para essa pessoa, só vai criar problema. Sabe aquele looping que a pessoa fica assim, eu dou um passo para frente, 10 para trás, um para frente, 10 para trás? Tudo isso está nessa vibração abaixo de 200 Hz. É quando a pessoa não consegue sair do lugar, ela está estagnada. Quando a pessoa começa a falar assim, nossa, finalmente alguma coisa aconteceu, finalmente eu me dei bem em alguma coisa, ela tá ali, ó, na neutralidade. É quando a pessoa não ganha grandes coisas, mas também para de perder. Já é um bom começo. Ponto neutro. É um ponto neutro. Agora, quando a pessoa sobe ali pro otimismo, que é muito difícil você alcançar se você estiver desesperado, ofendido, arrependido, ansioso ou sindrômico, com as síndromes do século, burnout, ansiedade, depressão e etc., você não consegue ficar otimista. Se você pega uma ferramenta fácil que vai te ensinar, vai te limpar primeiro a fundação. Então, eu vou limpar toda essa fundação para que ela seja bem construída. Feita essa limpeza, se eu consigo levar essa pessoa, elevar um pouquinho dessa vibração, se ela sai de um estado, por exemplo, de arrependimento e vai para um estado de afirmação, eu já consigo fazer essa pessoa começar a performar. E quando ela descobre que o otimismo, o perdão, a reverência constroem sonhos, é só isso, quando ela pega o pulo do gato, aí essa pessoa voa. Aí é a pessoa que vai colecionar vitórias, que vai colecionar histórias e que vai colecionar sonhos realizados. Nunca vai ter problema? Vai. Vai porque a vida é sobre a gente oscilar. Lembra que eu falei? Mas essa pessoa vai ter um mentor mental dela mesma, ela vai se construir em cima de valores e de ferramentas que vão rapidamente ajudá-la a sair do estado de inércia ou do estado em que ela vibra tão baixo que a vida anda para trás. E quando ela atinge esse perfil, eu fico tão orgulhosa, porque é tão bonito você ver uma pessoa que tinha desistido, não de viver, desistido de colapsar, desistido de viver grandes coisas, de coisas que realmente fazem o coração bater mais forte, e você vê essa pessoa conquistando um sonho, é como quando você dá à luz algo que faz sentido. Sabe quando a pessoa encontra a missão? E esse é um papo muito gostoso.
Porque as pessoas falam assim, eu quero descobrir a minha missão. Essa é a primeira pergunta, quando a gente faz uma pesquisa de mercado, né? O que as pessoas mais querem. Primeira coisa é descobrir a missão, a segunda coisa é enriquecer. Essa é a dor da humanidade. Total. Aliás, a humanidade está em busca sempre de duas outras coisas. Evitar o sofrimento e buscar prazer. Tudo que a gente faz na vida é para evitar sofrimento e buscar prazer. Esses são nossos dois principais valores na vida, no mundo inteiro. Toda vez que você fala assim, eu sou muito espiritual, eu acredito muito em Deus, porque você está tentando evitar o sofrimento da punição de Deus, porque você está acreditando no Deus punitivo, e porque você está tentando buscar o prazer de ser protegido e ungido, e, portanto, a sua vida fica fácil. A gente tem que jogar a real e ser transparente com as pessoas. As pessoas estão em busca de evitar sofrimento e buscar prazer o tempo todo. E essa pessoa, quando ela consegue entender que ela é a missão em andamento, não tem buscar a missão, tem despertar a missão. Você é a missão em andamento. Você é a missão em andamento. Tudo que você precisa para sua missão acontecer já está em você. Não falta e não excede nada. E tudo que você vive, quando você está acordado e desperto para isso, é propósito positivo para que você chegue lá o mais rápido possível. E quando eu falo chegue lá o mais rápido possível, não é chegue na missão. É chegue naquilo que você veio fazer aqui, na sua história, na sua jornada. Durante toda a jornada, não no final, né? Eu não gosto da ideia de no final vai valer a pena. Não, porque eu não nasci para o final, eu nasci para o caminho inteiro. Então, o caminho inteiro tem que ser muito interessante, aprazível, tem que ser um caminho que vale a pena, tem que ser um caminho que faça a gente acordar com muito desejo de fazer vida, de conquistar, que nos conecte a pessoas interessantes e que nos faça realizar todos os desejos do nosso coração. Tem que fazer sentido para a gente. E aí, tudo isso para dizer que o meu aplicativo, ele tem como foco ensinar as pessoas a despertarem através da afirmação positiva. Por quê? Porque a afirmação positiva, a declaração, ela é milenar, está nas escrituras sagradas, e ela é comprovadamente pela neurociência e pela física quântica um poder muito especial no mundo, porque quando você declara com a sua voz sobre você, o mundo espiritual se move a seu favor e o seu cérebro se levanta 86% menos do que se ele se levantaria se eu declarasse sobre você. Então, assim, a gente pega uma pessoa que fala... A gente tem muitos casos, né, de pessoas que buscam o aplicativo para enriquecimento financeiro. Aí você diz para a pessoa... Eu faço uma anamnese para conhecer a pessoa... Você tem algum bloqueio consciente em relação ao dinheiro? E a pessoa diz, não, eu adoro dinheiro. Adoro pagar conta, adoro gastar, adoro comprar sapato de R$5.000, adoro viajar. Ok. Então, a gente vai fazer uma afirmação positiva para descoberta de bloqueio, ok? Ok. E a gente vai, assim, com afirmações muito básicas. Eu sou rica. Uma afirmação muito, muito primária, muito básica. Quando a pessoa está em estado de tranquilidade mental, que ela tem condição de fazer um círculo reativo positivo e que ela manda para o cérebro dela, eu sou rica, na hora o cérebro fala, não é. Você está devendo, você queria ir para tal lugar e não vai porque você não tem dinheiro para isso. O cérebro começa a levantar os bloqueios que a pessoa tem e nem se dá conta, porque eles estão ali escondidinhos no quintal do inconsciente, e se você não colocar uma lente de aumento ali, você nunca vai descobrir o que está te bloqueando. E esse é o grande perigo, é você passar a vida toda tentando buscar fora o que está te bloqueando dentro. A gente tem uma mania horrorosa de apontar as pessoas. Eu não sou feliz porque a minha mãe fez isso comigo, porque o meu pai fez isso comigo, porque meu irmão, minha tia, minha avó, meu marido... Ok, eles estão correspondendo a um bloqueio que você tem dentro. O dia que você sarar esse bloqueio, o mundo vai ser incrível para você. Não se trata da mudança do mundo. Eu sei que é clichêzaço dizer isso, mas o mundo não muda. Você muda e o mundo muda com você. Você acessa um mundo que sempre esteve acontecendo desse jeito, só que você não acessava porque você não tinha condição vibracional e energética para isso. É simples assim. Então, o aplicativo tem a afirmação positiva como principal foco para que você limpe total os seus traumas, seus bloqueios, e é possível, ali a gente tem roteiros prontos, para quem não é bom de formar a afirmação positiva, para quem não gosta, ou enfim, para quem não tem tempo para ficar escrevendo exatamente o que precisa, a gente tem roteiros prontos para limpeza, para ideias de
vida financeira abundante, de saúde, de relacionamento legal, de tudo que faz a gente performar bem. E a gente tem os áudios binaurais, que são áudios que potencializam os resultados. E qual que é a minha sugestão? Quando a gente entra no aplicativo e cria um roteiro para escutar, que é uma afirmação positiva, uma declaração sobre você, eu sugiro que a pessoa faça sempre nos últimos 10 minutos antes de dormir. Por quê? Porque recentemente a neurociência descobriu que os últimos 10 minutos do nosso dia são os minutos mais importantes que vão determinar todos os resultados do dia seguinte, da semana seguinte e do mês seguinte. Os seus últimos 10 minutos do dia são os mais poderosos que você tem, porque você está entrando num gap mental onde o seu subconsciente vai se abrindo gradativamente, então você vai conseguindo plantar as sementes que você quer ali. Durante todo o dia, o seu cérebro está te defendendo de tudo, né? Tentando te manter numa zona de conforto, porque ali ele tem controle. E a gente precisa entender que o nosso cérebro funciona igual funcionava quando os homens estavam dentro de cavernas fugindo de animais e tentando caçar para sobreviver. Então, é esse mesmo cérebro, tá? A gente não teve evolução em relação a isso. O cérebro, então, tem a principal função de nos proteger o tempo todo. Dito isso, como a gente precisa de proteção, o cérebro vai fazer de tudo para nos manter na zona de conforto, porque lá ele entende como é o modus operandi ali do seu dia, de tudo que está acontecendo, e, portanto, ele consegue te proteger. Toda vez que você dá um passo em prol a uma mudança que o seu cérebro não quer que você faça, porque é um terreno desconhecido, ele vai te sinalizar. Ele vai levantar uma plaquinha de perigo ali. E é nesse momento que você desiste. Porque você está super afim, por exemplo, de viajar para Israel. Só que você está escutando várias histórias de que lá os cristãos estão sendo assassinados porque, enfim, por intolerância religiosa. Você desiste da viagem porque você está com muito medo, você quer se proteger, sobretudo numa situação como agora, em que a gente está muito instável sobre vários aspectos. Então, isso é o seu cérebro. Ele vai levantar tudo que tem contra e vai falar assim, olha, melhor você ficar. Aqui você está seguro, está na sua casa, está perto de gente conhecida e tal. Quando você está indo dormir, esses últimos 10 minutos deixam o seu cérebro consciente menos poderoso. Então, ele está adormecendo e está abrindo ali o seu portal de realização, que é o seu cérebro inconsciente. E aí, a gente sugere que as pessoas façam afirmações, primeiramente, muito básicas, de eu sou abençoado. O próprio Ho'oponopono, que é uma oração linda havaiana, que ajuda muito nessa questão de limpeza, ou declarações, se você é cristão, declarações cristãs, a gente tem roteiros de declarações cristãs, de declarações científicas, neurocientíficas, de declarações de todos os aspectos para atendermos a todo o público. E aí você vai lá e faz nos últimos 10 minutos e adormece escutando essa declaração. E, Daniel, é incrível o quanto a gente recebe de relato de pessoas que estavam muito próximas do fundo do poço. E eu gosto de falar isso porque eu acho que isso conecta com muita gente que está assistindo vocês. As pessoas estão buscando um remédio rápido para a dor, e essa dor é tão real, ela é tão verdadeira, e ela merece tanto respeito, porque eu sei que essas pessoas já tentaram de tudo. Já fizeram mandinga, simpatia, já procuraram cursos, já leram livros. Tem gente que investe em livro grosso, que paga caro, e nada funciona. E sabe por que nada funciona? Porque elas não estão cuidando do básico. As pessoas querem complicar o simples. O simples sempre vai ser o melhor caminho para tudo na vida. Quando a gente pega uma afirmação positiva de eu sou facilitado, e provavelmente essa pessoa que diz isso e tem muitos bloqueios vai relutar para dizer isso, porque ela sabe que ela não é facilitada, ela não está facilitada. Se ela insistir, como a gente insiste quando vai para academia e fala assim, eu estou muito cansada, minha perna está doendo, meu bumbum está ficando super dolorido, eu não quero continuar. Mas se você tem a constância, né, a decisão, se você tomou a decisão de eu vou chegar com um corpo incrível no verão e você continuar, o resultado vai chegar. A mesma coisa vale para as emoções. Quando a gente investe um pouquinho nas emoções por dia, a gente tem um resultado tão impressionante e tão incrível que é uma judiação, é uma tristeza quando alguém não tenta. Por isso que eu quero muito que as pessoas tenham acesso a ferramentas como essa. Pode ser o meu aplicativo ou pode ser qualquer ferramenta verdadeira e transparente que te convide
a curar os seus bloqueios. E aí, quando você está curado, você tem condição de fazer a afirmação para realizar, para colapsar. Então, tem gente que já saiu dessa seara da cura e já entrou na área da realização. Então, a pessoa me manda foto, por exemplo, na Itália. Eu recebi agora, recentemente, uma foto de uma pessoa na Itália falando assim, eu consegui, e eu não teria conseguido se eu não tivesse perdoado a minha mãe. Eu acho isso tão forte, tão profundo, né? O quanto a gente evita as bênçãos por coisas que a gente não conhece, mas que estão aqui, ó, o tempo todo, junto com a gente, crescendo com a gente, dentro da gente, e a gente fica buscando fora. Então, a gente precisa desse olhar cuidadoso e carinhoso com a gente, com as nossas dores. A gente precisa curar isso para que a gente tenha a condição de realizar. Sem curar as dores e os traumas que a gente tem, a gente nunca vai realizar sonho. A gente vai realizar parcialmente. Sabe aquela pessoa que sonha em ir para Disney desde quando era criança e que vive indo para o Hopi Hari? É isso. Não é que a pessoa nunca vai ter diversão, ela vai. Mas a mente dela vai alcançar o Hopi Hari. A mente dela não tem condição de alcançar a Disney, Orlando, Universal, enfim. Porque a mente dela não está equalizada com a energia que ela precisa ter para chegar até lá. E por que ela não alcança essa energia? Porque ela está bloqueada. O dia que ela desbloquear, ela vai para a Disney todo ano, ela não vai só uma vez, só conhecer. Então, é sobre isso, é sobre a gente dar para as pessoas a chance de elas realizarem absolutamente todos os desejos do coração, cuidando primeiro dos bloqueios e dos traumas, para terem condições depois de criarem tudo que elas quiserem. Profundo, hein, Daniel? Tem 1 milhão de perguntas aqui. Também, mas vai você. Bom, deixa eu tomar uma água enquanto você elabora. Só que, ó, eu sou advogado diabo aqui, entendeu? Porque enquanto você tá falando, a dona Neuza, na casa dela, a dona Neuza, ela tá aqui que nem eu aqui, ó. Apatia e desespero. O que ela faz? Ela é hater de internet. Ela comenta coisa negativa pra tentar botar a gente pra baixo. Aqui no vermelhinho, no magenta aqui. Mas eu tô subindo, Daniel. Verdade. Eu tô subindo, já tô na raiva e no ódio. Tá? Então é um caminho. Tivemos evolução. Melhorou. Então, Já tô puto. Melhorou. Se eu tô puto, eu resolvo, entendeu? Mas uma coisa, eu tenho um filho, né? Você é mãe também, você já apresentou um programa sobre maternidade e tudo mais. E hoje de manhã eu tava com ele e meu filho é um moleque muito inteligente, muito bonito, muito brilhante, mas é um pouco preguiçoso. Porque eu acho que essa geração é muito preguiçosa, que é tudo muito fácil para eles. É diferente da nossa, sabe? Que tinha que batalhar para conseguir qualquer coisa. Eles não tem que batalhar para nada. A vida é simples, você clica, liga a TV, tem o que você quer que tá passando, e enfim. E outra coisa também, né? Nossa geração conseguiu viver mais tranquilamente com dinheiro. Então, eu tinha um não o tempo inteiro, porque eu não tinha condição de comprar. Meu filho não tem um não, é difícil dar um não para ele também. E aí eu fico pensando em tudo isso. Porque ele não queria amarrar o sapato. Ele não sabe amarrar o sapato. E aí, nos últimos tempos, ele convenceu a mãe dele a comprar um sapato de velcro. Ele negocia, ele fala, não, é mais bonito, mais clean, quero esse. Mais clean. Mas claramente ele não sabe, entendeu? Um layout mais ajambrado. Exatamente, compra 100 cadarço às vezes. E aí eu comprei lá um novo pra ele, que tem cadarço, tem que aprender a amarrar o cadarço. Aí ele não queria amarrar o cadarço. Aí ele falou, amarra pra mim. E eu tava atrasado, porque a gente sempre tá atrasado, né? Raiva e ódio. E aí, o que acontece? Eu falei, não, você tem que aprender, porque senão você vai ser zoado na escola. Vão zoar você. Porque eu tô tentando fazer ele sentir que ele pode perder alguma coisa. Sim. Porque nem bullying pode ter mais hoje em dia. Não que não existe, existe de outras formas, mas não pode mais também. Então, algum medo ele precisa ter de que ele precise resolver os problemas dele. Claro que não é sobre o cadarço, é sobre o que o cadarço significa. Mas como é que a gente cria uma pessoa, além de ter essa questão da pessoa ser empoderada, que ela precisa acreditar que ela consegue, que já é um outro traço dessa geração, que desiste muito fácil porque pode fazer uma outra coisa, tem outras opções. Como é que eu consigo dar um chacoalhão de realidade no meu filho sem tirar o brilho dele, sem que ele ache que ele é menos porque ele não consegue fazer aquilo? Perfeito. Entende? Perfeito. Eu Adorei essa sei. pergunta. Tô subindo na coragem e afirmação aqui. Adorei. Agora. A gente agora vai sair um pouco dessa seara da escala de Hawkins e vai entrar numa questão que eu adoro, chamada disciplina positiva. Eu estudo muito disciplina positiva porque ela me ajuda a entender o comportamento das pessoas e especialmente como eu devo abordar
como eu devo me tornar uma especialista em pessoas, considerando que as pessoas são muito diferentes, embora as dores das pessoas sejam exatamente as mesmas, tá? E mais uma vez, a gente está sempre em busca de evitar o sofrimento e buscar prazer, sempre. Quando você pega uma criança... A propósito, quantos anos tem seu filho? 8. Então, a gente está falando realmente de uma criança que acabou de sair do primeiro setênio. Ou seja, essa criança já está construída... Seria muito ruim se fosse 16, né? Não sabe amarrar o sapato. Aí a gente teria um já outro... Era. Aí eu entraria em outro assunto. Ainda dá para falar da disciplina. Partiu, né? Daí a gente teria que conversar nos bastidores. Mas como ele tem 8, dá para falar aqui. Ele acabou de sair do primeiro setênio. Então, ele já está construído com valores. E eu tenho certeza do que eu vou te dizer agora, tá? Esse cara é muito legal. Porque ele está trazendo para você um dilema que é absolutamente aceitável para uma criança de 8 anos, tá? E ele está dizendo para você, ele está te entregando soluções para que ele otimize o tempo dele. Porque assim como para você o atraso é algo natural, para as crianças hoje em dia também é. E eu digo isso com propriedade porque eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos agora em dezembro. Como é que a gente lida com uma criança que está tentando acionar o repertório emocional que ela tem para nos convencer do que é melhor para ela, sem considerar a nossa visão, porque ela não tem repertório emocional para nos considerar. Então, nesse momento, ele está considerando, e que bom, parabéns, ele é saudável, ele está considerando o que é bom para ele. A gente tem que dar 2 opções, fazendo ele acreditar que a decisão é dele, quando, na verdade, a decisão é nossa. Então, você tem que dizer para ele assim, você prefere amarrar o sapato agora com a minha ajuda ou você quer tentar sozinho? Porque daí você está dando a solução, mas ele está achando que ele vai decidir sozinho o que ele vai fazer. Quando você empodera uma criança nesse nível de respeito pela dor da criança, porque não saber amarrar um sapato é uma dor para ela. Pode não ser uma dor que ele vai expressar chorando ou triste, porque não é uma dor que toca a emoção dele a ponto de deixá-lo numa vibração baixa. Mas ele não se sente feliz ou realizado porque ele não consegue amarrar o sapato. E ele está sendo cobrado para fazer isso, de um jeito respeitoso. E você está certo de cobrá-lo, porque você está empurrando ele para as realizações que o mundo vai pedir que ele faça. Só que nessa idade, a gente tem que ter o seguinte olhar. Eu sou o melhor modelo mental, o melhor mentor que ele tem. Como é que eu gostaria que as pessoas me abordassem com essa questão? As pessoas romantizam muito os anos 80 e 90... E eu sou fruto, né? Eu nasci em 1981. Eu sou fruto dos anos 80. E elas romantizam muito a questão de eu não tive facilidades, ou eu apanhei, ou eu fiquei de castigo, ou eu não tinha esse negócio de ouvir. A gente romantiza isso porque nós 3 aqui temos condições de estarmos aqui com voz, dizendo para as pessoas como é que elas se curam de bloqueios que provavelmente foram implementados nelas nos anos 80. A gente conseguiu fazer essa volta porque provavelmente, ainda que a gente não tivesse todo o repertório que a gente tem hoje, os nossos pais estavam ali comprometidos em nos amar, em nos fazer dar certo, em nos dar as mínimas condições, pelo menos, da gente, né? Uma escola, uma casa... Um eu te amo, então aquilo estava garantido ali. Mas tem muita gente, Humberto, que por conta da romantização do que era certo, né, do que era permitido, sofre e não performa, não consegue sair do lugar que está há 10, 15 anos, porque tem um bloqueio que foi implementado ali no primeiro setênio dos anos 80. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, parabéns, porque é uma angústia para você, e eu consigo ver isso no seu olho. Você quer fazer esse garoto ser o cara mais feliz e mais legal do mundo. E eu vejo isso genuinamente em você. Você não está criando um cara que vai ser CEO de uma empresa e vai mandar em todo mundo. O seu desejo é fazer ele dar certo, é ser feliz. É ser um cara legal para a humanidade. E eu consigo ler isso facilmente em você. Você, aliás, tem um coração gigantesco, assim. Eu consigo sentir a sua vibração. É mentira que você está vibrando na raiva e no ódio. Você tem uma vibração de verdade, de reverência. Você está muito vibrando ali no amor. E eu tenho certeza de uma coisa. Esse moleque vai ser muito foda. Ele vai ser um moleque muito legal para a humanidade, porque ele tem você como mentor. Tá? E um dia mostra para ele essa entrevista, porque ele precisa entender que é uma angústia para você
quando ele não consegue atingir alguma coisa que você acha que ele precisa atingir, porque ele tem que ter pertencimento na sociedade, porque senão os amigos podem rir dele. Então, 2 soluções. A solução para ele amarrar o cadarço. Num sábado ou num domingo, quando você tiver um tempo mais livre, que não for a sua rotina maluca de todo mundo, senta com ele, amarra o seu cadarço. Tira meia hora para fazer esse exercício com ele. E vai falando para ele assim, ó, quando eu tinha a sua idade, ninguém teve tempo para fazer isso para mim, então eu queria te entregar esse presente. Eu quero te dar o meu tempo e eu quero te entregar porque vai ser muito legal. Vem aqui porque eu te amo e eu sei que você é muito capaz, eu sei que você vai conseguir tudo o que você quiser na vida. E começa a amarrar o seu cadarço. Depois você pega a mãozinha dele e amarra o cadarço dele. E por último fala para ele, você prefere tentar sozinho ou você quer que eu te ajude mais uma vez? E isso não vai marcá-lo só porque ele vai aprender a amarrar o cadarço. Isso vai marcá-lo porque é um momento de aprendizado afetivo, em que ele foi respeitado, mas que vocês criaram uma memória que vai perdurar para a eternidade. Vai ser uma memória afetiva que nunca vai sair de dentro dele. E toda vez que ele não conseguir amarrar um cadarço na vida adulta, que o mundo for cruel, que o mundo for mal com ele, ele vai lembrar desse momento em que você ensinou para ele que resiliência, paciência e tentativa são inegociáveis, e ele vai continuar tentando até conseguir. É sobre isso. A gente precisa olhar para as pessoas com essa empatia. Primeiro, a gente tem que descer no repertório que essa pessoa tem, no repertório emocional. Por isso que eu perguntei a idade. A gente não pode exigir que essa criança pense e fale e haja como a gente. Ela não tem condição disso. Mas, acima disso, não importa a idade que a pessoa tenha, a gente tem que olhar sempre com essa empatia de se colocar no lugar do outro. O que é importante para a gente, talvez não seja para outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar carinhoso, porque feito isso, a gente nunca desce para menos de 200. Quando a gente está ali, ó, olhando para as pessoas com otimismo, com compreensão, com serenidade, a gente está sempre criando um mundo muito legal, não só para a gente, mas para as pessoas que a gente ama também, e até para as pessoas que a gente não gosta. A gente pode amar todo mundo, mas a gente não precisa gostar de todo mundo. Sabe quando na Bíblia a gente lê assim, ama teu próximo como a ti mesmo? Se as pessoas parassem para analisar aquilo que as Escrituras e que Deus, na sua infinita sabedoria, nos pede, a gente seria muito mais simples. Ele está dizendo assim, ó, se ame tanto, se valorize tanto, se queira tanto, se respeite tanto, que você vai ser capaz de impactar todo mundo que você ama e todo mundo que você não gosta. Porque você não precisa gostar ou conviver ou estar com quem você não gosta. Você só precisa se amar tanto, porque o seu amor vai ser uma cadeia que vai atingir todo mundo que cruzar a sua jornada. Amar não pressupõe conviver, aceitar ou achar a pessoa bacana ou legal. Amar é sobre você se amar primeiro e ter condição de entregar para o mundo esse sentimento que vai impactar positivamente todo mundo que cruzar com você. É sobre isso. É sobre empatia, não julgamento e construção de memórias poderosas. Se você construir memórias poderosas com ele, nada vai derrubá-lo. Nada, absolutamente nada vai ter poder de derrubá-lo. Sabe por quê? Porque ele não vai ser bloqueado. E quando uma pessoa é livre de bloqueios, ela é forte para enfrentar qualquer tempestade que aparecer na jornada, no caminho dela. E eu tenho certeza que seu filho vai ser essa pessoa. Porra, Michele, você arregaçou agora, hein? Vou falar pra você que esse sábado, foda que eu não posso chorar na hora. Você me escreve. Porque dá vontade de chorar na hora. Eu amarrando o cadarço, começando, filho, eu quero te ajudar, mas eu começo a chorar. Você me conta, porque eu quero te aplaudir, tá? Muito de verdade. bom, viu? Eu quero que você seja tão feliz com seu filho, porque a gente esquece, sabe, gente? Vou falar uma coisa assim. Eu recebo tanto relato de gente que reclama porque, por exemplo, não consegue pagar uma conta. Isso é genuíno. Ninguém quer viver sob pressão de não ser honesto, de não ter o nome honrado. Essa é uma premissa, todo mundo quer, né? Aceitação, pertencimento. Mas, às vezes, a pessoa está tão comprometida com a falta do pagamento de uma determinada conta que ela esquece de falar eu te amo para o filho. Ela esquece de ensinar algo especial, de dizer para o filho assim, hoje o seu dia vai ser incrível. Ela esquece de plantar uma semente que vai dar frutos futuros para essa criança, porque essa criança está assistindo tanta dificuldade, essa criança está assistindo tanta coisa ruim, e ela não tem condição
de ter uma semente frondosa ali que vai se tornar algo legal, porque ninguém planta nessa criança. Ninguém planta na esposa, ninguém planta no marido. Às vezes a esposa está numa TPM infernal, que também é genuíno. Eu, por exemplo, tenho TPMs péssimas, mas eu aprendi a me cuidar, vibracionalmente falando. Então, eu já não ataco muito as pessoas, mas eu tinha TPMs horrorosas. E aí, o marido tá tão comprometido em fazer a família crescer, prosperar, a família viajar para Disney, etc., que ele esquece de plantar na esposa. E às vezes, gente, é uma frase. Talvez a sua esposa seja visual. Então, você pode falar o que você quiser, não vai fazer nenhum sentido para ela, porque ela quer ver o seu amor. Ela quer ganhar um buquê de flores, porque senão você não a ama. Talvez a sua namorada, a sua esposa, enfim, alguém que você ame, seja auditiva. Não importa se você dá um carro para ela em todo aniversário, ela quer escutar. Você é linda, você é especial, você é incrível. Talvez seja sinestésica, que é o toque. Sabe aquela pessoa que se você não abraçar, você não acolher, a pessoa acha que você tá com algum problema com ela? Se você não chegar já abraçando, vem aqui, eu te amo, não tocar, ela não vai se sentir devidamente amada e acolhida. Então, é legal a gente ter esse olhar, né? Com quem eu tô lidando? Quem sou eu? Eu gosto mais de ouvir? Eu gosto mais de ver? Ou eu gosto mais de sentir? Ou eu sou um mix de tudo isso? Que também pode acontecer. Normalmente, a gente tem um sentido mais aguçado, com outros mais aguçados também, mas um tá ali no topo. E quem é a pessoa que eu amo? Feito isso, você consegue otimizar tanto os seus relacionamentos. Por exemplo, talvez o seu filho seja um auditivo. Talvez ele precise ouvir, olhando nos seus olhos. Eu te amo, você é incrível. Sabia que eu desejei muito a sua existência? Nossa, como você faz diferença no meu dia. Como é bom acordar com você. Sabe qual é o som que eu mais amo na vida? O seu sorriso, da sua gargalhada. Para um auditivo, você está criando um campeão eterno para a vida quando você fala frases desse tipo, que são muito simples. Por isso que eu aposto nas declarações, nas afirmações positivas. Porque as declarações saídas das nossas bocas são verdadeiras sentenças de sucesso ou de fracasso. Porque, por contrário, funciona igualmente. Quando você tem uma boca que amaldiçoa, que diminui, que julga, que desonra alguém, você destrói um potencial que poderia ser incrível nesse mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de palavra que a gente lança em relação às pessoas que a gente ama, e em relação a qualquer tipo de pessoa, e especialmente o tipo de conduta que a gente tem todos os dias. E é por isso que, mais uma vez, eu vou convidar as pessoas a acessarem o app My Vibes. Vocês encontram nas melhores lojas de aplicativos, App Store, Play Store. Basta baixar, ou então vai para o meu Instagram, @mipetri com 2 T's. Lá tem um link direto com o WhatsApp da equipe, que está pronta para te atender. Você encontra lá. Desculpa, gente, engasguei. Eu tava na dúvida se você tinha engasgado, você tinha se emocionado. Eu falei, nossa, era um momento menos emocionante, talvez. Você falou tanta coisa bonita logo agora no Eu contato. controlo minhas emoções, gente. Com licença. Eu engasguei porque eu sou humana, né? Apesar de eu ser uma super humana, eu ainda continuo sendo assim, autoestima em alta. Lá tem uma equipe pronta para atender todo mundo. Basta clicar. Agora eu vou olhar para você e vou ficar rindo. Olha, minha vibração tá ali em iluminação inefável. Não consigo nem descrever. A equipe tá lá pronta para atender todo mundo, né? Basta clicar no link. E tem um livro que eu escrevi muito bacana sobre prosperidade financeira, que é o que todo mundo busca, né? As pessoas estão em busca do primeiro milhão. É incrível como o sonho americano agora pertence ao brasileiro. Existe o sonho brasileiro do primeiro milhão. Todo mundo quer o primeiro milhão. E eu acho isso maravilhoso. Isso é tão genuíno. As pessoas merecem mesmo o primeiro e todos os outros que vierem depois. Eu consegui conquistar meu primeiro milhão antes dos 30 anos, o que foi muito bom, porque eu conquistei com o meu trabalho na TV, com todas as capas, realizando um sonho. Eu acho que quando você realiza um sonho e ganha dinheiro, com a realização desse sonho, você entende que o dinheiro é secundário, que você vai performar bem na vida quando você se realiza. O dinheiro vem facilmente. Quando você está realizando algo que é importante para você, o dinheiro é uma consequência irrefutável de que você terá e terá em abundância. Então, eu escrevi um livro chamado O Segredo das Afirmações Positivas para a Prosperidade Financeira, como performar e aprender com o método dos milionários. Nessa jornada,
de 40 anos, eu conheci muita gente que deu muito certo na vida financeira. Eu conheço muitos milionários, mas o mais bacana é quando você vê que a pessoa é próspera de outras coisas também, né? Não são os milionários infelizes, são os milionários que têm prosperidade de família, de viagens, de vida. Pessoas que têm uma super saúde, muita alegria de viver, que são pessoas ótimas de papo, que a gente fica horas conversando e parece que foram minutos. Eu condensei tudo isso e todo o meu aprendizado, toda a minha competência técnica nesse livro. E é um livro muito baratinho, porque ele é digital. Ele custa menos do que um café no shopping, que é para as pessoas terem acesso mesmo à prosperidade financeira de forma didática, fácil, rápida. É um manual de como conquistar o seu primeiro milhão. E é infalível. E o mais bacana é que tem 3 afirmações positivas lá para a prosperidade financeira que não tem em lugar nenhum do mundo, porque eu sou a maior ativista brasileira de afirmação positiva. Eu estudo tudo que vocês podem imaginar de afirmação para entender como funciona e para ensinar as pessoas. E essas 3 afirmações que tem no livro, as pessoas não vão encontrar em nenhum livro brasileiro. Então, quero também deixar o convite. Tudo isso no @mipetre no Instagram. As pessoas têm um link que vai direto para o aplicativo, para o livro, ou as pessoas podem se comunicar comigo também facilmente ali por mensagem direta, enfim. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, por exemplo, a pessoa que está aí nessas vibrações mais baixas, eu imagino que elas queiram sair dali e irem para vibrações mais altas e tal, e você tem falado muito de afirmações positivas. Partindo para a prática, assim, para essa pessoa sair desse lugar, você acha que, por exemplo, ela deve afirmar para ela mesma coisas do tipo, não sei, eu sou um excelente profissional, por exemplo. E essa afirmação, ela precisa de uma meditação, ela precisa de alguma coisa só para elevar o estado vibracional dela? Ou como funciona, assim? Porque eu imagino que tenha um tipo de trabalho para você elevar essa vibração e outro, imagino, para manter, né? Então, o que na prática mesmo, o que uma pessoa na prática faria para elevar essa vibração, assim? Então, Daniel, é muito interessante a sua pergunta, porque se você parar para pensar, tudo que é importante na vida é precedido por uma declaração. Quando você vai se casar, se você fizer um casamento convencional, o padre vai dizer, eu vos declaro marido e mulher, ou pastor, ou enfim, uma igreja ortodoxa tem esse perfil também. E até quando você se casa num perfil mais moderno, o declarante vai dizer, pode beijar a noiva, eu os declaro marido e mulher. Tudo é precedido por uma declaração. Quando nasce um bebê, o médico diz, nasceu tal hora. Quando morre alguém, hora do óbito X. Por que isso é importante? Porque a gente vive num mundo em que a declaração vale tanto quanto um documento, em que a palavra tem um poder de negociação incrível. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente precisa aprender a negociar com a gente mesmo. Porque quando você está irritado ou você está numa fase que não é auspiciosa, não é uma fase próspera, você tende a declarar mais miséria e mais problema para você. Não tá fácil, alguém te encontra, e aí, tudo bem? Não, as coisas não estão legais, eu não estou feliz. Quando você está em crise no casamento, você tende a falar para o seu melhor amigo ou para alguém que você confia, não, eu não sei se eu quero continuar. Eu não sei porque eu não estou feliz, não era isso que eu achava que seria e tal. Se a gente somente fizesse primeiro, se desse a chance primeiro de declarar positivamente sobre o nosso problema, 90% do problema morreria, porque 90% dos problemas nunca vão acontecer. São paranoias da nossa cabeça lotada de verdades que são verdades que nos furtam a paz, que são verdades que, na verdade, são mentiras. Eu sei que eu tô sendo super redundante aqui, mas quando você entende que você tem verdades absolutas doentes, que só te levam para um caminho de dúvida, de incerteza e de não realização, você coloca um olhar sobre isso. Então, se a gente pegasse um problema pontual, por exemplo, falta de dinheiro, e colocasse algo positivo sobre isso, talvez a gente realizasse até mais do que a gente precisa. Quando é que eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso especialmente no momento de dormir, que é o momento em que a gente está mais tranquilo, que o inconsciente está mais aberto e que o consciente protege menos o nosso inconsciente. Então, a gente tem um acesso mais rápido
mais franco, mais honesto, mais transparente, ali é o nosso inconsciente, que é onde tudo acontece. É onde as crenças estão, é onde esse momento do cadarço vai ficar morando pro resto da vida do filho do Humberto. Quando a gente consegue acessar o inconsciente, a gente consegue acessar a nossa mente mestra. É como se a gente entrasse ali no nosso script e escrevesse um roteiro novo. E quando você escreve um roteiro novo para você, a sua performance muda e o mundo muda. E a gente entra de novo naquele clichê. Uau, o mundo tá diferente. Não, você mudou, o seu script interno mudou, então o mundo te acompanhou na mudança. Ele sempre foi assim, ele sempre esteve ali. Você mudou, então você acessou o novo mundo. Com um olhar diferente, mas tudo acontece dentro. Como é que eu mantenho isso? É muito legal você ter uma ferramenta que te garanta que toda vez que você der uma escorregadinha, você tem para onde voltar. Sabe aquela criança que está aprendendo a andar? E você que é pai sabe. Eles caem, levantam. Caem, levantam. Às vezes caem e choram, porque faz um dodóizinho ali. Eles olham primeiramente para quem? Para a mãe ou para o pai? Porque eles estão dizendo com o olhar, me ajuda. A ferramenta é isso. Quando você cai, levanta, tem uma hora que você precisa de algo para te segurar, para te embasar, para ser a sua fundação. E aí você tem uma ferramenta bacana, como por exemplo o My Vibes, e o My Vibes vai te lembrar que você tem uma afirmação positiva para fazer naquele dia para curar o problema pontual. Por exemplo, eu estou fazendo uma afirmação para dinheiro, porque eu quero mais dinheiro, mas nesse dia eu briguei com a pessoa que eu amo, eu não estou legal, eu não estou feliz. Você, naquele momento, pode acessar o aplicativo, criar uma afirmação. Eu encontro uma solução incrível para o meu problema com o fulano. Eu sou feliz amorosamente porque sou abençoado no amor. Eu consigo resolver todas as questões que me ferem. E tem roteiros prontos para tudo isso, tá? Todos os roteiros, inclusive para síndromes do século, que acometem tanta gente. E aí você escuta isso, às vezes com áudio binaural, que tem ali também. O que é um áudio binaural? Por que a gente colocou um áudio binaural e não outro tipo de áudio? Porque o áudio binaural, ele tem um acesso especial ao inconsciente instantâneo. Então, você está com um problema no meio do dia, não pode esperar o momento de dormir, você quer resolver naquele momento. Aí você coloca uma afirmação positiva ali com áudio binaural. Na hora, as ondas cerebrais são ativadas com áudio. E aí você tem essa facilidade de colapsar mais rápido, porque você não está adequadamente em estado de meditação, você não tem tempo para meditar naquela hora e você não está quase dormindo. Então, o seu inconsciente está lacrado nesse momento. Aí, com áudio binaural, você consegue abrir e você consegue enfiar ali meio que a fórceps, porque você está protegido, mas você consegue colocar lá dentro uma afirmação positiva que vai te dar aquele ufa naquele momento. E aí, à noite, você potencializa isso quando você estiver mais calmo. Mas já na hora você vê resultado. É diferente, Daniel, quando você passa pelo olho do furacão sem proteção e quando você passa pelo olho do furacão blindado. Isso acontece sempre quando, por exemplo, a gente está entrando na adolescência. E aí a gente está entrando na adolescência e começa a ser exposto. O Humberto falou uma coisa muito interessante que eu adorei. Não é que não exista bullying agora, é que o bullying está velado, né? Ele está disfarçado de outras coisas. E agora a gente não tem o bullying face a face, assim, né? Face to face, mas que era na nossa fase tete a tete, golden hour, naquela hora que você estava assim, menos precisando de um, né? De um desapontamento, a pessoa lançava contra você na sua cara. Agora não é assim, agora é na internet. Mas a internet fere tanto quanto um olho no olho. Porque se a gente pensar que as crianças e os adolescentes estão ali expostos a redes sociais como a gente estava, a uma galerinha escutando uma música num bailinho de garagem, o estrago é exatamente o mesmo, ou até pior. Porque quando alguém falava na sua cara, você tinha a chance de revidar. Quando alguém fala na internet, você nem sabe quem está falando. Então, eu acho até mais grave agora o bullying que existe. Mas, voltando a essa questão, o adolescente começa a ser exposto a uma série de situações que, até então, ele não era porque estava protegido o tempo todo pela mãe, pelo pai, pelo cuidador. Na primeira vez, isso vai ser uma dor muito profunda. Vai machucar, porque ele não tem repertório, ele não sabe lidar. Na segunda, vai machucar um pouquinho menos. Na quinta vez que alguém for hostil, ele está blindado.
Exatamente isso que acontece. Quando a gente aprende a lidar com as emoções e a elevar rapidamente, na primeira vez é um pouquinho difícil, na segunda você já tem um pouquinho mais de manha para fazer isso. Na quinta vez, na hora aconteceu, você já consegue se elevar. Você já consegue fazer uma afirmação positiva que fica muito automática em você, porque você cria um padrão mental, um caminho neural que você ainda não tinha. Aí, criado esse caminho neural, essa afirmação mental nova, você consegue lidar com as situações de um jeito fácil. Não é que não doa, não é que não tenha ônus, não é que só vá ter bônus na sua vida. Não, eu não seria transparente se eu dissesse assim, a partir de agora tudo vai dar certo. É mentira. E quem te promete isso é muito mentiroso. O que acontece é que você passa a ter um novo padrão mental e, portanto, você passa a ter um novo resultado frente aos problemas, frente aos desafios. E feito isso, você é um novo ser humano. Você já não cai com tanta facilidade. Você toma o controle da sua própria história. E eu acho que esse é o grande despertar que as pessoas precisam ter. Quando elas têm noção que elas têm controle da própria história e que o script sempre esteve, está e estará nas mãos delas, a história muda completamente. Então é isso. Maravilha. Uma notícia que eu achei na internet se conectou aqui com uma coisa que eu queria saber também. A notícia, aparentemente, é mentira. Mas você pode me dizer porque você domina mais esse assunto. Eudes, agora que você voltou da sua mijada, eu preciso que você coloque o link que o Paulo te mandou, que é o do Gaúcha ZH. Certo. É um site de notícias. Certo. Mas o nome Gaúcha ZH parece que tem uma gaúcha que deu a notícia, mas é um design muito maneiro, né? Um profissional. Certo. Tá? O que eu ia perguntar é se existe alguma relação entre a vibração e a nossa imunidade e a nossa saúde. E aí, aqui até é meio confuso, porque ele diz relação entre alta e entre COVID. vibração alta e Covid, não tem comprovação científica. Tipo assim, porque se o cara não faz muito sentido, o cara tá feliz, bem de vida e do nada ele pega a gripe, né? A não ser que ele tá muito feliz numa balada, por exemplo, onde o Covid rola solto. Mas eu imaginei que era o contrário, imaginei quando a pessoa tá aqui apática, a chance, porque já que ela já não se ama, ela não tá cuidando de si mesma de diversas maneiras, ela não vai tomar aquela vitamina C, né? Não vai tomar aquele ômega 3 de manhã. Cogumelo do sol. Né? Cogumelo do sol gostoso, entendeu? Fazer aquele shake bacana. Então, existe alguma relação entre a vibração, os níveis aqui, de alguma forma, com doenças, com alguma questão de saúde? O corpo médico, Humberto, cada vez mais chancela e protocola que uma pessoa emocionalmente saudável tem menores chances de desenvolver doenças mortais como câncer, por exemplo. A propósito disso, o único órgão humano que não contrai e não desenvolve câncer é o coração. E, por uma feliz coincidência, o coração é o centro das emoções. Analogicamente falando, a gente sabe que tudo está no sistema neural, mas quando a gente quer falar eu te amo, a gente faz esse sinal. Quando você quer dizer eu te amo pra alguém e tá com preguiça de escrever, você faz um coração. Aí não ama tanto também, né? Preguiça de escrever ama. Né? Faz sentido, bom, Ou já chegou naquele nível que, já falei muito, agora eu não preciso mais, né? Não vou fazer essa manutenção porque eu não sou obrigada a nada. Então, o corpo médico... Eu não aguento essa pessoa. Então, Humberto, como você é uma pessoa séria... Tô falando sério aqui. O Daniel, ele tira o foco. Daniel Desculpa, está me desfocando. Eu tô aqui, não tem uma palhaçada Lamentável. aqui. Né? Olha, Daniel, eu diria que você está aqui, ó, nessa fase indescritível da Muito vibração. Obrigado. Tô bem. Você está colapsando a Ferrari facilmente. Não sei se é isso que você quer, né? Eu acredito muito que um corpo saudável, emocionalmente falando, ele habite muito menos genes, bactérias e vírus nocivos, porque o nosso DNA é inteiramente impactado pelas emoções. A gente consegue mudar um DNA a partir de emoções saudáveis. Tanto que existem muitas pessoas com doenças psicossomáticas atualmente, porque as pessoas estão com as emoções doentes e isso acaba psicomatizando. Ou seja, a pessoa tem uma enxaqueca que ela acha que é crônica, mas não é. Tem tudo a ver com uma emoção que está ali perdurando e que ela não consegue curar porque ela não tem repertório, não tem ferramenta para isso. Então, falando especificamente da Covid,
Eu nunca contraí Covid. Eu não deixei de viajar. Obviamente, eu me protegi, porque é o que eu digo. A gente acredita em Deus, mas olha para os dois lados da rua quando vai atravessá-la. Porque a gente precisa fazer a nossa parte e temos livre-arbítrio para isso. Mas, quando você toma o cuidado e tem esse autorrespeito de cuidar do que entra em você, do que você permite que as pessoas tragam para você, você está dizendo também para o seu corpo, não é tudo que pode entrar. Não é tudo que é bem-vindo aqui. Então, eu acho que não foi uma coincidência eu nunca ter tido Covid. Eu acho que foi realmente um autocuidado, sobretudo com as minhas emoções. De ter viajado, de ter frequentado shopping, de ter frequentado clínica, de ter vivido a vida como eu podia viver naquele momento de isolamento social, enfim, de ter recebido as pessoas que trabalham em casa e nunca ter tido. É lógico que se a gente olhar para essa situação com o olhar literal da ciência, dificilmente você vai ler um artigo que embasa 100% de certeza de que esse lado psíquico influencia em doenças que podem matar, como é o caso de Covid, né? Em doenças que são comprovadamente oriundas de vírus, de bactérias e etc. Mas o mundo científico se abre cada vez mais para emoções que são saudáveis, são coexistentes com uma saúde legal. Inclusive, falando disso, há muitos séculos atrás, a igreja instituiu uma frase que vocês devem se lembrar, que a gente cresceu ouvindo, mens sana corpore sano, certo? Mente sã, corpo são. Só que essa frase, a frase original era mente sã, emoção sã, corpo são. A igreja sugou a emoção dali e colocou mente sã num corpo são. Por que a igreja fez isso? Porque toda vez que você suprime alguém emocionalmente, você manipula essa pessoa. Então, a manipulação que houve com a humanidade de séculos atrás e existe até hoje, eu tenho o maior respeito por todas as religiões e por todos os dogmas e por todas as pessoas que dedicam suas vidas em contribuir amorosamente, espiritualmente com as pessoas. Mas é inegável que existem pessoas que manipulam outras usando a religião e usando o nome de Deus equivocadamente. Então, por que isso acontece? Porque quando você anula a emoção de alguém, você está tirando da pessoa o direito de vibrar na verdade. E quando você deixa a pessoa à mercê da mentira, ela está suscetível a tudo, inclusive a doenças. Você está tirando da pessoa o direito de escolher se ela quer passar por isso ou não. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a vibração baixa, abaixo de 200 Hz, colapsa coisa ruim de todo tipo, de todo mundo, de toda sorte, inclusive doenças, sim. Eu não conheço qualquer pessoa que tenha uma vida incrível com as emoções em dia que experimente uma doença dessas e diga: eu não sei por que eu vivi isso, eu não sei como é que eu fui pegar isso. Claro, ela vai ser exposta a uma situação onde ela fica suscetível, vai. Por que ela vai ser exposta a uma situação de suscetabilidade? Acho que essa é a palavra. Não sei, enfim. Suscetibilidade. Suscetibilidade. Vamos para a aula de português. Professor Pasquale aqui, vocês acham que eu sou só brincadeira? Ela vai ficar suscetível. Agora eu gostei, que você ficou sério. Ela vai ficar suscetível a isso porque ela vai se expor a situações onde ela não tem o controle total daquilo que ela quer vivenciar, porque a gente suprime as emoções dessa pessoa. Atualmente, uma notícia que o Roberto Justus contraiu um câncer de bexiga, né? E aí, a gente olha, a gente tem a ideia de olhar e pensa assim, puxa, o Roberto, né? Um homem saudável, que ostenta uma saúde incrível, com uma esposa lindíssima, com filhos saudáveis, enfim. Mas a gente não tem acesso ao secreto. Eu tenho certeza que numa investigação tem uma coisinha ali que favoreceu. Sempre tem uma emoção que favorece algo ruim, como sempre tem uma emoção que favorece algo realmente bom. A gente só precisa colocar uma lente de aumento no secreto, mas às vezes você não tem acesso. Então, a minha visão, não só como ativista de escala Hawkins, nem só como entusiasta de emoções humanas e nem só como doutora em psicanálise. Eu estou falando da minha visão num contexto geral. As emoções influenciam
completamente a nossa saúde física e intelectual também. Então, maravilha. Eu queria saber uma coisa que você falou algumas vezes, de colapsar. Colapsar, eu não sei se é a mesma coisa, mas tem gente que fala materializar, né? Sim. Que é basicamente alcançar um objetivo Sim. ali que a pessoa gostaria muito. Realizar determinado sonho, vamos dizer assim. Sim. Eu imagino que para você colapsar, como você falou, você tem que estar com uma vibração alta. Mas assim, o que eu queria saber é que se existe alguma coisa além de afirmar aquele desejo que você possa fazer para deixar claro e para você ter a energia que eu imagino suficiente para alcançar aquela coisa ou aquele objetivo. E não só ter a energia e a vibração certa, mas como manifestar isso até conquistar determinado objetivo. São 2 assuntos que eu adoro. Primeiro, a gente falar de como chegar lá, mas o mais importante, de como você se manter com resiliência até chegar lá. O que a gente tem que lembrar é que tudo é cíclico e processual. Uma mulher não dá à luz em 2 dias porque ela tem o sonho de ser mãe. Ela passa pelo processo gestacional. A gente não consegue plantar um feijãozinho ali no algodão, né, Humberto? Não sei se o seu filho gosta desse tipo de experiência. Acho que todas as crianças amam. E o feijãozinho, porque o seu filho quer muito, deseja muito, e é uma energia muito pura que alcança facilmente os altos céus, fazer com que aquele feijão floresça rapidamente. Por quê? Porque existem leis que permeiam esse universo. E uma delas é a lei do processo. A gente tem que entender que tudo é processual. A gente não chega a lugar algum do dia para a noite. Tem uma frase de um mentor, um dos meus mentores que eu adoro, que é assim: o sucesso demora muito tempo para acontecer do dia para a noite. É que as pessoas não veem o processo, elas veem o resultado. Então elas acham, e sobretudo o latino tem muito essa visão de que as coisas acontecem rapidamente. E não é assim, é processual. Tudo é absolutamente processual. Então, quando a pessoa começa a subir a vibração, e ela consegue já nas primeiras 24 horas, se ela tiver numa vibração muito baixa, de culpa, de apatia, de humilhação, e ela fizer uma afirmação positiva, ou ela visualizar, ou ela entrar em estado meditativo, e ela conseguir subir 50 Hz, ela já vê diferença, claro que vê. Porque onde é plena escuridão e você joga uma luzinha muito, muito irrisória, uma luzinha muito pequena, aquilo ilumina bastante. Então, ela consegue ver. Mas é óbvio e é verdadeiro que uma pessoa que está vibrando, ainda que ela esteja ali na área de neutralidade, onde nada acontece, mas ela também não perde nada, ela não vai conseguir colapsar, realizar, materializar, enfim, chegar ao sonho dela do dia para a noite, se o sonho dela especialmente estiver longe da realidade que ela está agora. Então, vamos voltar à Ferrari. Eu falo da Ferrari porque é um sonho brasileiro, eu acho que de todas as pessoas que querem esse desejo do milhão. Quando a pessoa está aqui, em 350 Hz, ela está na aceitação, ela se gosta, ela gosta de quem ela é, ela aceita os erros, ela acolhe os erros. Errar para ela já não é um problema, ela já não sente vergonha quando ela dá uma escorregada. Quando ela está na aceitação, ok com ela está numa seara super produtiva. Ela está desejando a Ferrari, mas é possível que primeiro, antes da Ferrari, ela compre um carro nacional incrível. Por quê? Porque ela não alcançou a Ferrari? Não, porque é processual. Se ela mantiver a vibração alta e for crescendo essa vibração, as chances dela chegar na Ferrari em coisas até maiores é muito grandiosa. Uma vez eu fiz um seminário com o Roberto Chiniachik chamado Excelência de Palco. Era um seminário, assim, nível 5 estrelas para pouquíssimos palestrantes para a gente aprender a se posicionar no palco. Um seminário de 1 semana, enfim. E aí, uma das dinâmicas que o Roberto fez foi nos chamar no palco para que a gente falasse qual era o nosso sonho mais caro. E as pessoas, assim, algumas pessoas têm essa facilidade, né, de sonharem alto. Outras não, outras ficam com medo. Ai, vou passar vergonha se eu disser que eu quero a Ferrari. E aí, cada uma dizia uma coisa, né? Tinha gente que dizia assim, ai, o meu sonho mais caro é viajar para Dubai.
E o Roberto tem uma coisa, ele é psiquiatra, então eu gosto muito de quem tem essa visão da psique humana clara na mente, porque a pessoa consegue, de uma frase, a pessoa consegue entrar ali e falar assim, essa frase está me apontando para esse bloqueio. Essa é uma visão muito interessante, né? Que quem estuda a alma humana consegue enxergar. Dependendo do jeito como você fala comigo, eu consigo enxergar você criança. Isso é muito legal. E aí, o Roberto me chamou no palco e falou assim, qual é o seu sonho mais caro? E eu falei a Ferrari. E ele fez uma cara de decepção, porque ele disse assim para mim, você, o potencial que você é, a mulher que você é, desejando uma Ferrari, por que você não desejou um helicóptero ou um avião particular? E aí, quando eu disse a Ferrari, eu fui a que falou o sonho mais caro da sala. Então, eu achei que eu estava arrasando. Então, eu falei assim, uau, eu sou a mais rica aqui da sala. E ele me quebrou no meio, porque, de verdade, por que eu não sonhei com um avião particular? Por que eu não sonhei com um helicóptero, já que era para ser? Ou por que eu não sonhei em ser, sei lá, dona de uma mansão em Nova York, que custe muito mais caro, porque era um sonho particularmente financeiro. Ele queria saber até onde a nossa mente alcançava. E naquele momento, Daniel, eu descobri que duas coisas, na verdade. Às vezes a gente acha que a gente está indo pelo caminho de maior sucesso quando a gente está super limitado e não se dá conta disso. E às vezes a gente precisa passar vergonha, porque é muito humano. E comigo, principalmente, como eu tenho uma facilidade de me comunicar, eu gosto de, às vezes, escorregar um pouco, porque faz com que as pessoas se humanizem também. Elas não se cobrem a perfeição, a falta de oscilação que a gente falou durante o papo todo, né? É importante a gente abraçar, acolher os nossos erros, tanto quanto a gente acolhe o sonho do milhão, da Ferrari, do jatinho, do helicóptero ou de qualquer coisa que faça o nosso coração vibrar. E quando o Roberto fez isso, ele não fez pensando em ostentação. Esse não era o objetivo. O objetivo dele era entender até onde a nossa mente alcançava financeiramente, porque entendendo o processo de alcance, a gente entendia a fundação. Quem foi essa pessoa quando era criança? No que ela acreditava? O quanto essa criança foi validada, né? E hoje eu aplico muito isso com os meus filhos. Eu tenho um casal de filhos e a minha filha, a Caterine, que tem 6 aninhos, ela diz assim, eu quero ser veterinária. Não, mas eu também quero ser cantora e eu quero ser bióloga. Ela tem uma paixão por animais. E eu quero ser também caixa de supermercado. Em tudo, eu falo assim, uau, você vai ser incrível. E você vai ser tudo isso, sabia? Você pode ser tudo que você quiser. E eu vou ser sua maior fã a vida toda. Por que eu faço isso? Porque hoje ela está dizendo que quer ser bióloga, veterinária, cantora, caixa de supermercado, modelo, bailarina, ela quer tudo. No momento que eu virar para ela e disser, isso não, eu tô tirando o jatinho dela. Eu tenho certeza que alguém disse para mim, eu devo ter dito, eu não tenho essa memória, mas eu devo ter dito ali na infância, eu quero ser caixa de supermercado, e alguém na minha família, não, isso não é para você. Só que a criança não alcança o potencial financeiro do sonho dela, ela simplesmente quer. E a nossa função, como guardiões da mente dessa criança, da emoção dessa criança, a nossa função é validar os sonhos que ela tem, sem fazer com que essa criança só alcance aquilo que é caro. Ela tem que alcançar o que é importante, mais do que o que é caro. Porque se ela for alguém que sabe o que é importante, o que é caro virá, né? E assim, quando o Roberto me chamou para essa verdade, eu achei o máximo, porque eu pensei assim, puxa, alguém me cortou, sem querer, claro, amorosamente, porque provavelmente deve ter sido alguém que me amava e disse, não, você vai ser importante, você vai ser rica, você vai ser... Eu me lembro de ouvir esse tipo... Eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha das famílias materna e paterna. Então, eu tinha aquela questão de ser endeusada pelas famílias, a primeira menina, a princesa. Então, eu lembro de ouvir frases assim, você vai ser linda, você vai ser inteligente, você vai ser rica. Mas, justamente pelo excesso... A pessoa que apontou a falta me bloqueou ali, sem querer. Por isso que é importante, muito importante, eu vou fortalecer isso mais uma vez.
declarar vitória sobre a vida de quem quer que cruze o nosso caminho e especialmente sobre a vida de quem a gente ama. Isso é muito importante. A palavra tem muito poder. A palavra tem poder criativo. Você tem que colocar a palavra na direção do seu sonho. Se o seu sonho é ser um apresentador incrível que vai alcançar 1 milhão de pessoas por dia, é assim que você tem que fazer. Eu trabalhei no Pânico na Jovem Pan, e eu gostava muito de observar o Emílio trabalhando. E uma das coisas que eu via o Emílio fazer nos bastidores, não no ar, nos bastidores, era empoderar todo mundo. Ele tinha esse perfil, sabe? De encorajar os meninos todos, especialmente os que eram elenco de apoio. Porque os que estavam protagonizando a cena eram todos ali já conhecidos, estavam acontecendo. Mas o elenco de apoio era muito validado por ele, porque eu acho que ele sentia o poder que ele tinha quando ele dizia: eu acredito em você, vai pra cima que vai dar certo, sabe? É sobre isso, é sobre a gente dizer para as pessoas que elas são capazes e, se puder, a gente dá o caminho das pedras, né? Que é o que eu tento fazer toda vez que eu digo para a pessoa: você pode mudar a sua vida agora mesmo, que é o único momento, inclusive, que você tem para fazer alguma coisa, é esse momento. Se você tirar o seu foco do passado e a ansiedade pelo resultado futuro e fizer a coisa certa, você fizer uma afirmação positiva, você colocar um áudio binaural, você declarar, ou se você é visual, inclusive no aplicativo a gente tem um mural extraordinário para as pessoas que só funcionam vendo, elas precisam ver. Então você bota uma foto incrível ali da sua viagem, do seu jato, da sua Ferrari, do que você quer conquistar. E você visualiza isso escutando um áudio. Gente, isso é tão poderoso, isso tem um poder transformador tão grande, tão incrível, que é surreal a pessoa não se dar a chance de tentar e de não ser porta-voz de uma mudança que vai impactar todas as gerações que vierem depois dessa pessoa. Quando você luta uma batalha e vence, os seus filhos, os seus netos, as outras gerações não vão precisar lutar essa batalha, porque ela foi vencida por você. E essa é a mentalidade. Toda vez que eu entro em alguma coisa que é desafiadora, eu penso assim: eu estou entrando como herdeira, não como guerreira, porque eu não vou entrar numa arena para perder, para me dar a chance de talvez eu ganhe, talvez eu perca. Não. Eu vou entrar com a mentalidade de herdeira, de filha do dono do reino, ou seja, a vitória está certa. Eu vou lutar, eu preciso lutar, preciso fazer a minha parte, mas eu sei que a vitória é certa. E sendo certa, essa batalha que eu estou lutando, a minha filha e o meu filho não vão precisar lutar. Eles vão lutar as batalhas que virão para eles, mas não as minhas que eu não consegui e que, portanto, foi para a próxima geração, para cumprir, para cumprimento de karma, de dharma, de propósito, enfim, como as pessoas queiram chamar. Então, eu chamo para mim toda a responsabilidade que aparece. Às vezes, eu penso assim, uau, por exemplo, quando eu venho para uma entrevista dessas, que eu vejo que são potenciais, que tem grande público, que tudo que eu disser vai ficar gravado, que vai impactar a vida das pessoas, eu não durmo, eu fico a noite inteira fazendo afirmações, estudando aquilo que eu vou dizer, eu fico me preparando, que é para eu não correr o risco de impactar alguém negativamente, porque eu vou ficar responsável pelo resultado errado dessa pessoa. Então, eu tenho esse comprometimento em mim, de me entregar para qualquer desafio que apareça. E eu acho que é por isso, Daniel e Humberto, que a minha vida foi uma coleção de sucessos. Assim, todos os sonhos de menina que eu tinha, quando eu revisito a minha infância e olho para a Michelinha... Eu me lembro que eu queria ser Paquita, depois eu queria ser famosa. Sonhos de menina mesmo, né? Eu cresci numa vila com 11 casas, muitas crianças, família italiana, espanhola, assim, super amorosa. Então, eu podia sonhar com coisas de menina saudável, né? E aí, eu sonhava com isso. E depois, quando eu fui crescendo, que eu fui vivenciando os meus sonhos, eu vejo o quanto... eu consegui fazer isso porque acima da base familiar, do carinho todo, do respeito que eu tinha dos meus pais, dos meus avós, enfim, de todos, tinha uma coisa muito especial. Eu podia viver a fase que eu estava vivendo naquele momento. Eu não era cobrada para amadurecer,
mas eu também não era infantilizada, as pessoas me respeitavam. Isso me permitiu sonhar, realizar, mas processualmente. Eu não era aquela criança que é ensinada e que eu acho também uma judiação a salvar a família do caos. Sabe, tem muitas meninas que a gente vê e que as pessoas julgam tanto, né? As pessoas falam, fulana é funkeira, ou fulana tá, sei lá, se expõe vulgarmente. Mas a gente não sabe o quanto essa menina escuta assim, você precisa dar certo para comprar a casa, você precisa fazer acontecer para mudar a vida da sua família, né? Essa criança é adultizada e ela chama para ela uma responsabilidade que não respeita o tempo que ela está vivendo. Então, eu acho que isso é fundamental. Por eu ter tido esse tempo sempre respeitado, eu consigo olhar para a minha história e perceber que foram sonhos que começaram, sabe, pequenininhos assim, e foram se realizando, e até que eu cheguei a lugares que eu não imaginava, porque esse é o barato do processo. É quando você entra num flow que tudo vai acontecendo, aí você vive coisas até maiores que você não imaginava, porque daí você tá nesse flow da vida, né, onde tudo realmente acontece. Queria fazer uma última pergunta, porque eu tô olhando aqui a escala e eu tô olhando a vida também, e a gente vê que muito mais pessoas vivem com problemas do que pessoas vivem na plenitude, né? E não só financeiramente, mas realmente em questão de felicidade é difícil você achar pessoas realmente felizes. E aí eu venho aqui na escala, cadê? Põe lá de novo, Eudes, que aquela lá tá mais clara. Tem muito mais possibilidade e muito mais, inclusive, repertório para definir emoções negativas do que positivas aqui, ó. Tanto que aqui chegou no indescritível, não tinha mais palavras. Falou, é tão bom que eu já nem sei, que é quase que ninguém, né? Aqui tudo, ó, arrependimento, tristeza, conheço todas. Vergonha, humilhação é uma que eu convivo constante. Descrevo bem. Né? Ofensa eu gosto também. Súplica, cadê? Desejo. Eu posso até fazer, de sinônimo aqui, eu consigo, se você quiser, eu ponho um monte de cor aqui. Mas aqui, assim, é bem menos, ó, muito menos, ó, 1/3. Por que tem mais coisas ruins do que boas? E por que as chances são tão contra o jogo? Porque a gente tem que entender que a parte da vibração de cada um, a parte da vibração pessoal, existe uma vibração no mundo, que é universal, que é padronizada e que impacta todos, né? Ninguém está livre de ser impactado. Por isso que quando vem uma pandemia, no caso da Covid, muita gente é realmente acometida e chega a óbito. Porque tem muita gente misturada com a energia mundial, com a vibração mundial, e essas pessoas são as que perecem. As pessoas que estão um pouquinho acima, para você entender, Humberto, atualmente o mundo vibra em 200 a 150 Hz, ou seja, ele está abaixo do esperado. E o Brasil, nesse momento super polarizado, a gente nem consegue definir exatamente qual é a vibração atual, mas ela gira em torno de 150 a 100 Hz, que é muito baixo. Então, assim, a gente tem uma tendência a ter realmente um colapso literal, porque ainda que a gente não misture política com o nosso dia a dia, que não seja o nosso foco de interesse ou a nossa seara profissional, corporativa, familiar, enfim, ainda assim a gente é impactado porque é uma energia que condensa todo mundo, né? Que coloca todo mundo ali na mesma receita. Uns vão pipocar, outros vão perecer. Então, dito isso, primeiro tem a energia mundial, né? A vibração mundial. E todo mundo fica um pouquinho impactado com ela. Por que é que grande parte das pessoas perece? Por que é que grande parte das pessoas experimenta ali ódio, ansiedade, depressão, que nem está descrita, porque quando Hawkins fez ainda era uma doença muito pouco conhecida, a gente está falando do século passado. As doenças do século, burnout, que todo mundo está vivenciando um pouquinho disso agora, que é aquela estafa mental, aquele cansaço, porque a gente vive uma rotina muito maluca e a gente se cobra muito, tem essa questão da autocobrança, porque as pessoas estão no escuro. É muito difícil, Humberto, você encontrar pessoas que estão levando cura. O que a gente mais vê
Ainda que hoje grande parcela da população não assista TV aberta, mas ainda tem muita gente que assiste, especialmente as pessoas old school, né? Que eu chamo, as pessoas que vieram antes da gente, ainda assistem muito TV aberta. E tem muito conteúdo na internet que prioriza o que está dando errado. E onde você bota foco, você bota resultado. Então, tem uma teoria atual que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu não concordo, eu acho que é uma meia-verdade. Nós somos a média, sim, das pessoas que a gente mais convive, mas também somos a média dos livros que a gente lê, do que a gente ouve e dos ambientes que a gente frequenta. Porque você pode conviver com as 5 pessoas mais incríveis do mundo. Se você se abastecer do conteúdo errado, isso é nada. Isso significa zero ou muito pouco para você. Então, a maioria, grande parte das pessoas está do lado da informação errada, está do lado da informação que amedronta, está do lado do programa policial que jorra sangue se você torcer, está do lado da pessoa que diz está tudo difícil, o mundo agora, o Brasil que estava avançando para quem é de direita, o Brasil estava avançando, agora vai retroceder. Para quem é de esquerda, o amor venceu e agora vai dar tudo certo, mas o direitista fica irritado. Então, assim, sempre tem uma desculpa para dar errado. Sabe, a gente não é criado, a verdade, Humberto, nua e crua, para jogar na cara de todos nós, da minha também. Nós não somos criados para vencer. Especialmente no Brasil e em países latinos, a humildade é reverenciada do jeito errado. Quando eu digo assim, eu sou incrível, dependendo do ambiente ou da pessoa que escuta isso, eu sou cancelada na mesma hora. Outro dia, o meu filho, que tem o sonho de ser goleiro e agora joga, ele é goleiro reserva de um time, ele é sub-13 e ele assistia a um vídeo do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo dizia assim, eu sou o melhor. Eu posso não ser, mas se eu não disser todos os dias para mim que eu sou o melhor, eu nunca vou ser o melhor. E é perfeita essa retórica dele, é incrível, é isso. Você tem que dizer para você todos os dias que você é o melhor no que você faz. A vida é sua. Você é responsável integralmente pelo seu resultado. As pessoas falam, eu tô com uma mandinga. Não tá. Desculpa, eu não vou passar a mão na sua cabeça e te acolher com mentira. Eu quero te acolher com a verdade. Olha, você tá colapsando coisas ruins, vivendo coisas ruins, doente, pobre, cheio de dívida, porque você está vibrando errado, é só isso. Não tem mandinga, não tem macumba, não tem inveja, olho grande. Tudo isso existe? Existe. Eu valido tudo isso? Valido. Mas eu acho que para uma pessoa que está numa vibração alta, isso simplesmente não atinge, não chega. Lembra do código de barras? Quando a gente lê uma pessoa, se essa pessoa está sendo lida com uma frequência alta, o mal, o que está abaixo, não consegue alcançar essa pessoa. O contrário é verdadeiro também. Quando eu tô com muita raiva de você, porque você é um cara bonito, que está performando bem, e eu não tenho resultado, eu não vou te atingir com a minha raiva, com a minha inveja, porque eu que estou vibrando no baixo. Então é capaz, inclusive, de eu ser atingido por outra pessoa que vai ficar com inveja de mim por algum motivo. Mesmo que a minha vida seja um fracasso, uma fraude, que eu seja absolutamente uma sequência de resultados horrorosos. Alguém pode ter inveja porque olhou para mim e me achou interessante ou qualquer coisa assim. Então, é muito uma questão de tentar trazer as pessoas, tirar, aliás, as pessoas do lado negro da força, sabe? E trazer as pessoas para o lado dos Jedi, assim, para quem gosta de Star Wars entendeu o que eu disse. Mas, enfim, trazer as pessoas para o lado do bem. Porque as pessoas estão o tempo todo consumindo um conteúdo que convida a uma vida difícil. Eu não tenho... E, assim, eu quero deixar claro uma coisa que é muito simples. O tempo é o ativo mais caro que a gente tem, porque não importa o quanto a gente tenha dinheiro, a gente nunca vai comprar tempo. 1 minuto perdido é muito tempo, ainda que a gente não se dê conta na correria do dia a dia. Mas eu tenho certeza que no momento que a gente conversava sobre o cadarço do seu filho, você queria, na hora, ter chamado ele para resolver essa questão. E não resolveu porque o seu tempo está preenchido nesse momento.
e porque você é uma pessoa responsável, é um adulto, e eu tenho certeza que na sua mente você tem a seguinte ideia: criança faz o que tem vontade, adulto faz o que precisa fazer. Porque essa é a ideia que permeia a vida adulta. A gente acha que a gente tem que fazer o tempo todo o que precisa fazer. E tá certo. Nós somos seres responsáveis que precisam dar conta das demandas. Mas tempo é o nosso ativo mais caro. Quando a gente pega o nosso ativo mais caro e deposita esse ativo em alguma coisa, a reciprocidade de resultado é absolutamente igual. Então, para isso ficar claro, se eu coloco tempo em afirmação positiva, eu tenho resultado de afirmação positiva. Se eu coloco tempo em programa policial, eu tenho experiências de um programa policial. Se eu coloco tempo num podcast que vai me ajudar, eu tenho ajuda. Entende como é simples? É aristotélico, é uma matemática perfeita. Onde eu coloco o meu tempo, não é só o meu foco, porque o foco na direção errada é um vetor de destruição. Onde eu coloco o meu tempo, onde está o meu tempo, está o meu resultado. Se você coloca o seu tempo na reclamação, você terá mais motivos para reclamar. Se você coloca o seu tempo na afirmação de que as coisas vão se resolver, milagres acontecem. De verdade. Milagres não são uma utopia que os cristãos criaram para levarem a vida de um jeito mais esperançoso. Milagres acontecem, pessoas se curam de doenças terminais. A minha mãe, que faleceu há 4 anos, antes de falecer, a minha mãe faleceu vítima de um aneurisma cerebral aos 58 anos de idade. Linda, jovem, super vaidosa, incrível. Mas antes disso, com 38, ela teve um câncer terminal. E nós achávamos que a batalha estava perdida, porque um câncer terminal de intestino, um câncer sério. E aí a minha mãe era muito católica, então ela fez uma promessa para uma santa, e ela falava assim: eu sinto que eu vou me curar. Eu sei que tudo está dizendo que não, mas eu sinto que eu vou me curar. A minha mãe se curou. Mas o mais mágico disso não foi só a cura. A região do abdômen da minha mãe inchava por conta desse câncer, né? E aí ela recebeu a cura, a remissão, e uns 5 meses depois a região voltou a inchar. E a gente já, coração partido, meu Deus, voltou. E quem passa por uma experiência de câncer sabe que você vive sempre ali, com um pezinho no medo, porque enquanto você não passa um período sem a experiência, você fica com a sombra daquilo, né? Te assombrando literalmente. Aí ela falou para mim: você vai comigo fazer o ultrassom? Ela precisava fazer um ultrassom para ver se tinha retornado. E eu, lógico, e a gente de mão dada ali. E o médico diz assim para minha mãe: olha, não é um câncer, não é um mioma, mas a senhora tá grávida. E de 4 meses. E ela deu à luz minha irmã caçula, que hoje tem 23 anos. Então, às vezes, por conta do nosso tempo, onde a gente emprega o tempo, a gente tem resultados superiores ao que a gente queria. A minha mãe não pretendia mais engravidar. Nós éramos em 2 irmãs, eu e Bárbara, mas ela se curou do câncer e a Stephanie nasceu, que é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, minha melhor amiga, e que eu nem sei o que seria, sobretudo depois que minha mãe faleceu, o que seria sem o apoio dela. Então, você entende que onde a gente coloca a nossa atenção, a gente coloca o nosso resultado? Se você, e tudo isso eu tô te contando, Humberto, porque as pessoas tendem a colocar o tempo delas ou em mais do mesmo, elas têm uma rotina já pré-determinada, a dona de casa já acorda com tudo aquilo que ela tem que fazer, e são muitas coisas mesmo, mas se ela pegasse meia hora desse dia e fizesse alguma coisa diferente, ela teria um resultado diferente. O problema é que as pessoas tendem a ser muito assistencialistas, elas querem tudo na mão, pronto, com o resultado certinho, do jeito que elas sonharam. Só que coração alheio é terra que ninguém pisa. A gente não consegue, eu não consigo saber, Daniel, o que você sonha. Eu consigo ter uma ideia. Quando eu olho para você, eu consigo vislumbrar algumas coisas. E você também, Humberto. Mas o seu coração é a sua terra, pessoal. Ainda que eu seja uma doutora de emoção, eu não consigo entrar totalmente em você, porque você precisa me sinalizar. Então,
a gente quer resultado diferente, eu adoraria que você tivesse me dito assim, nossa, tem muito mais vibração para o bem e tem muito mais gente vibrando ali acima de 250, mas de verdade não tem. E sabe por que não tem? Porque o mundo jaz no maligno. Isso está nas escrituras, né? E a gente precisa botar reparo no que está ali, porque ainda que a gente não creia nisso, é uma sabedoria milenar. A gente pode olhar com um olhar de cientista. A gente pode olhar aquilo com um olhar até de ermitão, de quem se isola para fazer um apanhado de conhecimento para se situar no mundo. E a partir daí começar a performar de um jeito diferente. Ou um erudita que adora estudar. Mas é legal você ler as escrituras sagradas porque ali tem muitos indicativos de princípios milenares que ativam o destino. E aí, se o mundo jaz no maligno, é natural que a gente tenha mais desafios do que bênçãos. Mas não tem nem nas escrituras sagradas e nem em nenhum livro, em nenhum lugar do mundo, algo dizendo que a gente não pode ter uma vida incrível. A gente vai oscilar e vai ter desafios, mas a gente pode ter uma vida absolutamente maravilhosa. É uma questão de tempo e de escolha. O que eu escolho para mim e aonde eu emprego meu tempo, onde eu vou ter o meu resultado, onde eu vou materializar tudo aquilo que eu desejo. E é possível. Eu nunca vou abrir a minha boca para dizer para alguém, para de sonhar esse sonho porque ele é grande demais para você. Eu jamais faria isso. Porque todas as pessoas têm capacidade total de realizar os sonhos que têm no coração. Nada impede a não ser os bloqueios que elas têm. Nada impede. Às vezes eu escuto alguém dizendo assim, essa pessoa é muito ambiciosa, essa pessoa é muito fora da casinha, essa pessoa pensa muito alto, enfim, denominações que descredibilizam o sonho da pessoa. E eu me lembro mais uma vez do Roberto contando uma experiência dele falando assim, tinha um empresário bilionário que falou, meu sonho é esse, a equipe toda ao redor da mesa, não, isso tá fora de questão, isso tá surreal, isso vai dar prejuízo, isso, nanana. E ele bate na mesa e fala assim, eu troco a equipe inteira, mas eu não troco meu sonho. E ele realizou o sonho e a equipe toda foi beneficiada. Por quê? Porque quando a gente tem noção do nosso poder pessoal, da nossa declaração, do quanto a declaração cria, nada pode nos parar. A gente tem que trocar de equipe, mas nunca de sonho. A gente tem que trocar de convivência, nunca de sonho. A gente tem que trocar de pensamento, não de sonho. A gente não tem que se adequar ao mundo, gente. O mundo tem que se adequar aos nossos sonhos. Porque o dia que você jogar a toalha e disser, eu vou trocar meu sonho, acabou para você aqui. O seu olho não vai brilhar. Tem muita gente tomando ansiolítico para dormir, tomando ansiolítico para acordar, para fazer vida. E isso é um princípio primário que todo mundo deveria ter saudável, que é dormir bem e acordar legal para fazer a vida acontecer do jeito que deseja. Tem gente que não consegue o básico, tem gente que não consegue dormir, que é o básico da humanidade. Tem gente que não consegue acordar com ânimo de fazer o mínimo. Mesmo a pessoa tendo filhos, tendo uma companheira ou um companheiro legais, mesmo a pessoa tendo uma vida relativamente normal, ela é desanimada. Por quê? Porque ela está trocando de sonho. Ela está se adequando àquilo que o mundo está dizendo que ela pode fazer. E aí, Humberto, a pessoa vai cair da neutralidade para baixo, a ladeira abaixo. Por isso que, no momento que você percebe, assim, eu estou no momento em que o mundo está me convidando a ser menos, é o momento de você agir. Ainda está fácil de fazer, né, o looping verdadeiro de colapso de sonhos, ainda está fácil de acontecer. Você sobe um pouquinho e vai fazendo o processo. Agora, se você desce, é tão mais difícil, porque lidar com emoções que nos convidam ao desânimo, à insônia, à tristeza, à depressão. E lembrando que nada começa forte demais. Você se apaixona por uma pessoa e essa paixão vai aumentando. Você fica triste e isso evolui para uma depressão. Isso evolui para uma ansiedade, para um pânico, né? Nada começa muito grande. Você pode até perceber tarde demais, mas começou,
né, menorzinho. A gente aqui tem uma tendência a não botar reparo no que incomoda. E aí, quando a gente não tem mais a opção de não reparar, porque aquilo cresceu muito, é mais complicado. Tarde demais não, porque sempre tem solução, mas é mais complicado, é mais difícil de fazer, né, o caminho de volta. Então, eu acho que a gente precisa, assim, olhar para o mundo, saber que o mundo tem uma energia, e a gente tem que olhar para o nosso tempo. E a gente tem que fazer alguma coisa. E o que dá para fazer? Eu faço um convite e eu mudo a mente das pessoas nas primeiras 24 horas que elas acessam o meu aplicativo. E eu falo isso com total propriedade neurocientífica, porque eu não estou brincando com as vibrações das pessoas. Eu estou embasada por uma equipe de psiquiatra, psicólogo, de terapeuta, de mentores, todos que criaram ferramentas ali que vão direto agir no cérebro da pessoa. Não tem como não mudar, não tem como não melhorar a cabeça e as emoções dessa pessoa, porque a gente vai no cerne da questão, a gente toca no ponto. E aí é uma escolha. Você quer? Eu tô te dando a chance para não ter desculpa, porque um dos meus maiores desejos, genuínos, verdadeiros, de verdade mesmo, é ajudar o máximo de pessoas a saírem dessa zona de conforto, onde nada cresce, ou saírem dessa zona de derrota, onde nada vai acontecer, nenhum milagre vai acontecer. Quando a pessoa estiver abaixo de 200, nenhum milagre acontece. E fazer esse salto quântico, mas ela precisa querer, tem que ser genuíno, tem que ser do coração. E, acima disso, ela tem que tomar a atitude de empregar o tempo fazendo essa escolha. Feito isso, a vida muda e melhora muito. Maravilha! Acho que com essa resposta que a gente pode encerrar esse episódio. Queria agradecer muito a Michele Petri por ter vindo aqui. Eu amei. E se você quiser falar mais de como as pessoas podem encontrar seu aplicativo ou você mesmo no Instagram e outras plataformas, esse é o momento. Amei. Vocês são incríveis. É sempre tão bacana cruzar com gente comprometida. Eu sei que vocês têm uma pegada muito bacana de receberem todos os tipos, né? De pessoas que podem, de alguma forma, contribuir. Às vezes espiritualmente, às vezes cientificamente. E às vezes até por terem uma missão com muito amor, com um desejo genuíno de mudarem esse mundo para um lugar melhor, mais justo, enfim. Por mais clichê que seja dizer isso, eu acho que esse é o verdadeiro desejo de quem tem essa pegada de ajudar a humanidade. É que seja mais justo e amoroso para todo mundo. Por isso eu queria convidar mais uma vez as pessoas a acessarem o meu Instagram, @mipetri com 2 T's. Lá tem um link que vai direto para o meu aplicativo, que é o My Vibes. E tem uma equipe de WhatsApp já pronta para receber todo mundo que baixar, todo mundo que quiser conhecer, fazer essa experiência que é gratuita. Tem o meu livro ali, O Segredo das Afirmações Positivas para a Prosperidade Financeira, que é bem baratinho e é um manual muito didático para ajudar as pessoas que têm esse desejo do crescimento financeiro e que é tão genuíno e que a gente tem que validar, porque eu acho que é um direito de toda pessoa experimentar uma vida sem boletos o tempo todo, dizendo que precisam ser pagos no nosso ouvido e tirando o nosso sono. Acho que todo mundo pode experimentar uma vida mais próspera de tudo e de dinheiro também. Queria agradecer de verdade, vocês são muito queridos e convidar vocês dois também a me acessarem no Instagram para a gente trocar altas ideias e continuar esses papos tão gostosos. Maravilha, pode deixar que eu quero colapsar, tá certo? Hoje, agora, meu intuito é colapsar. E Ferrari é muito pouco pra mim. Eu quero uma companhia aérea inteira, entendeu? Adorei. Então, se você quer colapsar também, fica ligado aí na Mipetri aí, tá bom? E segue a gente, deixa o like pra você me ajudar a colapsar também, tá bom? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.